Ele é um garoto que acaba se tornando o melhor cozinheiro e conquista sua melhor amiga. Eu sou o Zeon Anime, e bora! No entanto, antes de tudo isso, Sama cozinha uns tentáculos de lula com pasta de amendoim e ri de como são ruins. Depois alguns amigos visitam o restaurante deles e ele cozinha algo pra eles, junto com o pai. Aparentemente é uma batalha culinária e Mayumi é a juíza. Ela dá uma mordida e começa a se perder, eventualmente declarando o pai de Sama, Joakiro, o vencedor. Após a derrota, Joakiro provoca Sama por perder quase 500 vezes seguidas. Mayumi tenta animar Sama elogiando o prato dele, o que o faz alimentá-la com os tentáculos de lula com pasta de amendoim, que parecem a lula enfiando seus tentáculos cheios de amendoim dentro dela. Joakiro então comenta que suas sardinhas secas com geleia de morango eram piores, fazendo-os discutir sobre quem fez o pior prato. À noite, eles terminam de atender os clientes e Sama pensa em como melhorar sua culinária e como poderá passar mais tempo cozinhando depois do ensino médio. Depois, uma garota e alguns homens de terno visitam o restaurante, pressionando Sama para vendê-lo e construírem um apartamento luxuoso. No entanto, ele recusa e pede que voltem pra casa, pois não tem intenção de fechar. Antes de sair, ela comenta como deve ser difícil gerenciar o estoque, mas Sama responde que eles não têm esses problemas. No dia seguinte, Sama volta pra casa depois da escola e recebe uma ligação do pai, informando que ele está fora e voltará no dia seguinte. Logo depois, ele chega em casa e percebe como alguém bagunçou todo o restaurante deles. Nesse momento, a gata da imobiliária chega e pede a Sama que faça um bife pra ela. Ela começa a rir dele e Sama a faz prometer deixar o restaurante em paz se ele conseguir satisfazê-la com sua culinária. Dito isso, ele começa a cozinhar e a garota pergunta aos seus homens se eles não esvaziaram a geladeira, mas mesmo assim, eles ficam surpresos ao ver como Sama conseguiu carne. No entanto, ele continua cozinhando e usa vinho pra fritar o bife, chocando a todos. Sama diz à garota que usou batatas e bacon em fatias grossas por causa da falta de carne, deixando-a furiosa e pedindo que ele entregue o restaurante. No entanto, ele coloca o prato na frente dela, afirmando que isso decidirá se o restaurante deles deve existir ou não. Ela começa a ficar tentada depois de sentir o aroma, e por fim, dá uma mordida fazendo-a corar e realmente apreciar o sabor. Sama a pega desprevenida e revela o segredo do prato, que consiste em batatas, cebolas e cogumelos, embrulhados em bacon de corte grosso. Embora tente se conter, a garota não consegue resistir e tenta comer, mas Sama tira o prato, pedindo que ela cumpra a promessa. Ela discorda e Sama começa a se afastar, forçando-a a, por fim, prometer. Sama então devolve o prato, e a garota, junto com seus homens, todos saboreiam o prato ao máximo. Na manhã seguinte, Sama começa a limpar a bagunça que aquelas pessoas fizeram, pensando em como não deixaria o restaurante ir à falência. Logo depois, Joakiro retorna e Sama minimiza o que aconteceu, dizendo que não foi nada importante. Joakiro então diz a Sama que fechará o restaurante pelos próximos 2 a 3 anos, pois um velho amigo sugeriu que trabalhassem juntos. Ele vai morar longe e não estará por perto por um tempo. Mesmo assim, Sama pede para ficar no restaurante, mas Joakiro recusa e quer que ele se inscreva numa escola de culinária. Dito isso, Sama está a caminho da escola de culinária e percebe quanto dinheiro as pessoas estão dispostas a pagar para entrar. Joakiro então liga e informa que é a melhor escola de culinária do Japão, com uma taxa de aceitação de menos de 10%. Irina bebe um pouco de sopa e se vê numa fonte termal com um gorila. Ela joga fora a sopa do chefe, dizendo que é nojenta. Ela diz a todos os chefes que a sopa deles tem gosto de tomar banho com um gorila. Irina então os repreende por fazê-la provar tal lixo, e todos se desculpam. Enquanto isso, Sama diz ao pai que ele se destaca como um polegar dolorido entre todos os ricos. Acontece que Joakiro já está em Nova York, onde o Dr. McFly elogia o prato que Joakiro fez pra ele. Sua chegada faz um monge careca ficar ganancioso por um prato também. Mais tarde, Joakiro diz a Sama que voou para a Índia, Itália e Espanha antes de vir para a América. Joakiro então diz a Sama que, se ele não conseguir entrar na escola, nunca poderá superá-lo. Por outro lado, a assistente de Irina, Isako, a informa que ela precisa julgar o exame de transferência. Sama então entra na academia e acidentalmente chuta um banco onde um garoto já está sentado. Ele pede a Sama que se sente e se apresenta. Em seguida, informa a Sama que quase todas as famílias dos alunos administram algum tipo de restaurante. Quando Sama fala ao garoto sobre o restaurante decadente que ele administra, o garoto chuta Sama e sua atitude muda de repente. Ele começa a chamar Sama de camponês humilde, comentando que essa academia é pra elites, o que faz Sama agarrar e jogar o garoto longe. Ele então entra na academia enquanto todos o olham com olhos de pena. Dentro da sala de exames, Irina se apresenta aos examinados e Hisako começa a ler as regras do exame. No entanto, Irina ignora as regras e diz aos examinados para usarem ovos para fazer um prato. Apenas aqueles que fizerem algo criativo terão permissão para passar no exame. Num instante, todos os examinados começam a correr e Sama pergunta ao garoto sobre isso. Ele diz a Sama que Irina tem algo chamado língua de Deus. Ela começou a falar aos 3 meses de idade e foi convidada para ser a provadora de restaurantes famosos por toda a nação. Qualquer avaliação que ela faça se espalhará pela indústria, fazendo a reputação deles desmoronar. Irina percebe que todos fugiram e decide testar alguns pratos novos. Ela então permite que Hisako prove sua culinária, deixando a jovem um pouco molhada. Foi fácil. Irina então descobre que Sama passou e ele a agarra pelo ombro em alívio, deixando Hisako furiosa com ele. Ela então informa a Sama que Irina é a melhor de sua turma e a membro mais jovem do Conselho dos 10 da Elite, mas ele os ignora completamente. E ao ver o relatório dele, Irina fica confiante de que ele deve ser um cozinheiro de segunda categoria. Aos olhos dela, ele é um cão vadio, mas ela concorda em provar a comida dele. Dito isso, Sama começa a cozinhar enquanto Irina nota suas técnicas. Ela pergunta sobre o prato que ele está fazendo, mas Sama zomba, pois ela não descobriu, deixando-a ainda mais irritada. Eventualmente, ele diz a Irina que está fazendo arroz com raciocínio, fazendo-a perceber que ele realmente é um cozinheiro inútil. Sama responde que é arroz com tempero transformador, deixando-a ainda mais curiosa. Eventualmente ele termina e Irina sente nojo só de olhar. Ela pensa em como um cozinheiro de segunda categoria ousou servi-la algo tão comum. Isso resulta em Irina reprová-lo, mas Sama menciona que ela não viu a verdadeira forma do prato. Irina nota algo escondido sob o arroz. Ele então pega uma tigela de arroz e despeja o prato gelatinoso sobre ele. A gelatina começa a derreter e cobrir o ovo, deixando Irina animada depois de sentir o aroma. Ela finalmente decide provar e ele apresenta o prato. Irina por fim dá uma mordida e vai para uma segunda. Sama começa a provocá-la novamente, deixando Irina envergonhada. Mesmo assim, ela dá outra mordida e Sama diz a Irina que os cubos são as piques feitos de asas de frango. Quando polvilhado sobre o arroz, ele derrete e cobre o ovo. Isso resulta em Irina desfrutando da textura fofa e gelatinosa que acaricia o interior de sua boca. Sama pergunta o que ela achou, mas Irina responde que a avaliação ainda está em andamento. Irina pensa em como alguém com uma língua de Deus pode aceitar um prato feito por um dono falido de um restaurante decadente. No entanto, ela continua comendo e desfrutando de cada mordida. Este prato, para Irina, parece Sama na forma de anjos, arriscando toda a sua trama.
Vendo a reação dela, Sama está confiante de que passou no teste e pergunta a Irina sobre... Mas Irina o chama de nojento e sai furiosa, comentando como Sama a tratou com desdém. Ela então liga pra dizer ao avô, o diretor, que ninguém passou. Megumi está saindo da cidade e o avô começa a ficar emocionado. A mãe dela então lhe entrega um amuleto da sorte para ajudá-la a se concentrar nos estudos. Dito isso, Megumi parte, esperando ser uma verdadeira chefe quando retornar. No entanto, as coisas não saíram como planejado e suas notas foram péssimas. Por outro lado, Irina é chamada e presenteada com um distintivo durante a cerimônia de entrada. Depois, o avô dela, também o diretor da escola, faz um discurso. Ele parabeniza todos que foram aceitos na escola e os informa sobre as várias coisas em que se concentram durante as aulas de culinária. Ele revela que 99% dos alunos são sacrifícios para aprimorar o 1% restante. Apenas 76 alunos de 812 terão permissão para avançar para o segundo ano. Todos os alunos ficam motivados com seu discurso e ansiosos para dar o seu melhor. Enquanto isso, Irina está sentada nos bastidores, desprezando todos da sua geração, considerando que eles sempre serão o segundo lugar. De repente, o pensamento de Sama entra em sua mente e nesse exato momento, Sama sobe ao palco. Ele se apresenta e diz que a academia é um trampolim e que não planeja perder para um bando de aspirantes que nunca serviram um único cliente. Sama então se afasta depois de prometer conquistar o primeiro lugar, deixando todos furiosos. Ele então encontra Irina e comenta como o discurso foi estressante. Ela fica irritada e pergunta o motivo de ele estar na academia. Sama então mostra a ela a carta de aceitação que recebeu, pensando que havia passado no teste, mas na verdade ela o rejeitou. Irina começa afirmando que sua transferência deve ser um erro, pois um dono de restaurante de rua como ele nunca poderia entrar na academia. Sama responde que pratica culinária há 12 anos e promete fazê-la admitir que sua comida é deliciosa. No caminho de volta, os alunos falam sobre o discurso de Sama e notam o desaparecimento de Megumi. Enquanto isso, ela está sentada sozinha, pensando que seus dias na academia estão contados. No entanto, ela decide não desistir, pois as esperanças e os sonhos das pessoas que ama dependem dela. Eventualmente, Megumi decide ficar longe de Sama e focar nos estudos. Infelizmente, todos estão olhando Sama com frieza e Megumi acaba sendo sua parceira. Mesmo assim, ele se apresenta e logo depois, um professor chamado Roland chega. Ele anuncia que quem não conseguir uma classificação A receberá uma classificação E. Megumi pensa bem e diz a Sama que Roland é um professor assustador que deu nota e a todos os 50 alunos. O prato que ela quer que eles façam se chama Bœuf Bourguignon. O limite de tempo é de 2 horas e todos começam a cozinhar instantaneamente. Acontece que o cabeça de porco espinho nunca ouviu falar do prato, deixando Megumi ainda mais assustada. Mais tarde ela começa a preparar o prato e se afasta. Sama percebe que a tampa estava aberta mesmo quando Megumi a fechou. Ele se dá conta de que alguém estragou o prato deles, notando um monte de sal dentro. Isso traz lágrimas aos olhos de Megumi, pois eles não têm tempo suficiente para fazer o prato novamente. Ela começa a se desculpar com a família, pensando que é o fim. No entanto, Sama tira alguns ingredientes sobressalentes, decidindo servir um prato, custe o que custar. Ele começa cortando vegetais enquanto Megumi o ajuda. Os valentões pensam que Sama vai falhar com certeza, mas o notam mostrando seu prato a Roland. O professor percebe a carne macia e pergunta sobre o acidente que tiveram. Sama responde que usou mel e o amassou na carne antes de braseá-la. O mel foi o que permitiu que a carne ficasse macia em tão pouco tempo. Simultaneamente, Sama diz a Megumi que encontrou esse método num livro de receitas e experimentou um pouco, descobrindo que o mel era o ajuste perfeito. Tanto Roland quanto Megumi dão uma mordida. Ela se vê numa floresta com abelhas com o rosto de Sama derramando mel sobre ela. Ambos começam a nadar no mel. Todos ficam surpresos ao ver Roland sorrir e ele lhes dá uma nota A, lamentando não poder dar uma classificação mais alta. Esse choque repentino faz os valentões derramarem sal no prato deles, recebendo uma nota E. Por outro lado, Takumi recebe uma nota A, mas fica triste por estar numa turma separada de Sama, pois quer esmagá-lo. Em seguida, Megumi agradece a Sama pela ajuda, fazendo Sama oferecer a ela o prato secreto que ele fez. Infelizmente, é lula mergulhada em mel, o que dá pesadelos à pobre garota. Sama está a caminho do seu dormitório, pensando em quão grande a escola realmente é. Ele finalmente chega ao dormitório que parece uma mansão saída de um filme de terror. Depois de entrar no prédio do dormitório, Sama nota um monte de animais correndo e fumaça saindo de um dos quartos. Eventualmente, Fumio, a zeladora do dormitório, chega. Ela então questiona Sama sobre os ingredientes, fazendo-o perceber que ele tem que passar num teste de culinária para morar no dormitório. Infelizmente, Sama não tinha ideia e não trouxe nenhum ingrediente. Isso significa que ele falhou no teste e Fumio pede que ele durma lá fora. Sama começa a discutir, fazendo Fumio dar a ele uma última chance de cozinhar algo com as sobras da cozinha do dormitório. Ele aceita o desafio instantaneamente, mas Fumio pensa que ele pode ser um tipo de cara sem cérebro. Sama olha os ingredientes disponíveis e começa a cozinhar. Depois de um tempo, Sama conseguiu fazer um bife à hamburguesa mesmo sem carne na cozinha. Aparentemente, ele usou cavalo enlatada como substituto da carne e a jogou no fogão. Fumio não está totalmente satisfeita e dá uma mordida, fazendo a velhinha corar depois de algumas décadas. Depois de provar a cavala, ela bebe um pouco da sopa de ovo e a considera de primeira. Fumio pergunta como ele fez a base da sopa e Sama mostra a ela uma lula seca. Se for reconstituída em água quente e sal, uma base de sopa rica com profundidade de sabor é feita. O sabor deste prato lembra Fumio de seus dias de juventude, quando ela se animava com um garoto de quem gostava. Enquanto isso, Megumi está tomando banho e chamando Sama de idiota por fazê-la comer a lula com mel. Por outro lado, Sama passou no teste e pegou as chaves do quarto 303. Ele começa entrando no banheiro onde Megumi já está presente. Depois de tomar banho, Sama vai para o seu quarto e percebe que é a primeira vez que está longe de casa. De repente, um homem surge do teto e convida Sama para uma festa de boas-vindas. A festa está acontecendo no quarto do nerd que insiste em estudar. No entanto, ele sempre escolhia um quarto dele porque era o maior do dormitório. Megumi ainda está chocada com o que aconteceu antes, mas fica surpresa ao saber que Sama passou no teste na primeira tentativa, quando ela levou 3 meses. Ryoko então oferece a Sama uma bebida chamando-a de suco de arroz. Mais tarde, Sama pergunta aos colegas de dormitório sobre a Elite 10, e Maru explica que a Elite 10 é composta pelos 10 alunos de maior classificação dentro da academia. Eles têm permissão para gerenciar muitos assuntos, tornando-os o órgão de decisão mais alto da academia. Nem mesmo os professores podem se opor às suas decisões. Em seguida, Satoshi chega e se apresenta a Sama. Ele então começa seu discurso excessivamente otimista, aconselhando a todos a aproveitarem a juventude, mas tudo o que eles querem é que ele se cale. Os outros garotos então pedem a Satoshi para parar de vir pelo sótão, e ele pensa que usar os canos pode ser uma boa opção, mas Megumi discorda. Dito isso, todos levantam um brinde ao futuro de Sama e bebem juntos. Todos ficam muito animados rapidamente
e começam a agir como completos esquisitos. Shun então traz alguns de seus pratos para todos desfrutarem, e Daigo faz o mesmo. Logo depois, Daigo e Shoji começam a brigar e dizem a Yuki que ela cheira a selvagem, deixando-a furiosa. Sama então faz Shoji comer a lula com mel, fazendo os outros rirem. Satoshi então exibe seu traje de avental enquanto Fumio senta em seu quarto desfrutando da risada de todos. Depois que todos desmaiam, Satoshi mais uma vez dá as boas-vindas a Sama ao dormitório e então vai cozinhar algo. Ele traz alguns peixes, fazendo Sama chamá-lo de prato celestial e como este prato está acima do que outros alunos podem fazer. Satoshi então menciona o discurso egoísta que Sama fez no primeiro dia e se reapresenta como o 7º assento da Elite 10. Sama fica surpreso ao saber que Satoshi é um membro da Elite 10 e ele pediu a Sama para fazer um prato para ele também. Isso faz perceber porque Joakiro o enviou pra cá, e Sama aceita o desafio. Satoshi fez cavala apimentada, e ao ver isso, Sama perguntou se a família dele administra um restaurante familiar tradicional, pois nenhum estabelecimento comum pode produzir um prato tão refinado. Dito isso, Sama começa a preparar seu próprio prato, e planeja usar os mesmos ingredientes que Satoshi usou. Logo depois, Yuki e Ryoko acordam e descobrem que Sama e Satoshi estão tendo uma batalha culinária. Sama então traz seu prato chamado chá, sobre uma bola de arroz com cavala. Ao ver o prato, Satoshi acredita que Sama o aprimorou, e todos finalmente dão uma mordida. Todos acham super delicioso, e ficam curiosos sobre o ingrediente secreto. Satoshi menciona que Sama usou o método do polo, que é uma técnica de cozimento da culinária francesa. Sama revela que aprendeu esse método com o pai, que disse ser a melhor forma de fazer peixe crocante. Isso faz Satoshi perceber que a culinária de Sama não é limitada por tradições culinárias. Ele então percebe como o arroz parece neve branca e intocada, fazendo-o visualizar uma bela paisagem. No final, Satoshi começa a chorar e agradece a Sama pela batalha culinária. Megumi então acorda e encontra Sama apertando a mão de um homem comando, parecendo todo estranho. Caramba, depois que todos saem, Sama pergunta a Satoshi como entrar pra Elite 10. Isso faz Satoshi perguntar a Sama o motivo de sua determinação e Sama responde que está no meio de uma briga com o pai. Para ganhar o respeito dele, ele precisa fazer algo grandioso. Sama então menciona que sua partida com Satoshi foi um empate e que ele poderia substituí-lo no 7º assento se o vencesse. Sua determinação faz Satoshi chorar e admirar suas ambições. Mesmo assim, Satoshi decide ir pra cama, pensando que Sama logo perceberá como é difícil chegar à Elite 10. Na manhã seguinte, Marui acorda e fica irritado ao ver seu quarto sujo. Enquanto isso, todos os outros encontram Sama querendo ter outra batalha culinária com Satoshi, mas todos o ignoram e pedem café da manhã a Fumio. Satoshi pede desculpas a Sama por não ter lhe dito como os desafios funcionam na academia. Enquanto isso, Irina está tendo uma batalha culinária oficial com um cara com talentos maiores que os dela. Aparentemente, ele é membro da sociedade de pesquisa de Hotpot e confronta Irina por querer desmantelá-la. Irina responde que uma sociedade que não conquistou nada e apenas canta os louvores de suas glórias passadas não serve para a academia. Enquanto isso, Satoshi explica que existe uma política para resolver disputas entre os alunos. Ele ainda diz que se ele quiser desafiá-lo pelo 7º assento, deve apostar algo igualmente importante. Acontece que apenas sua expulsão seria algo adequado para apostar, já que um lugar na Elite 10 vale muito. Fumio então se gaba de produzir vários membros da Elite 10 a cada ano, chamando os membros atuais de patéticos. Sama eventualmente desiste e todos começam a zombar dele por sequer ter tentado. Satoshi explica ainda que um desafio formal, um número ímpar de juízes e um acordo entre os competidores são necessários para uma batalha culinária. Por outro lado, Irina consegue vencer a batalha culinária e logo avisa ao grandalhão que seu prato tem 27 falhas. Ela começa a explicar e ele, furioso, prova a comida dela, sentindo a verdadeira essência do sumô a cada mordida que ele dá. Imagens ao vivo da sala do clube dele sendo destruídas são então exibidas como recompensa pela vitória de Irina na batalha. Sama e Megumi vão pra escola, enquanto Satoshi já pensa no seu futuro, considerando que ele conseguiu um empate contra ele. No entanto, Shun comenta que Satoshi estava jogando de forma segura com o prato, afinal, nem era sua especialidade. Satoshi então pensa em como Sama, muito provavelmente, criará uma nova era de batalhas culinárias dentro da academia. Sama é acordado por Satoshi logo pela manhã e forçado a trabalhar com Yuki no jardim. Aparentemente, o dormitório cultiva seus próprios vegetais. No caminho, Salma nota Shun cortando madeira, enquanto Ryoko tem seu próprio espaço para fermentação. Yuki está criando galinhas caipiras. E por último, Satoshi gerencia o jardim junto com os outros membros. Salma então nota um homem suado cavando ao longe. Acaba sendo Satoshi, que diz a Sama que saber como a comida cresce é uma parte essencial do treinamento deles. Megumi então chega e mostra a eles os vegetais que o jardim deles cultivou. Sama prova o tomate e comenta o quão delicioso ele é. Logo depois, Ryoko e Shun chegam e todos começam a trabalhar na fazenda, sem perder tempo. Felizmente, Megumi traz algumas bolas de arroz para todos, e depois de uma mordida, Yuki menciona como a comida salgada excita o apetite de qualquer um. Surpreendentemente, todos encontram diferentes tipos de recheios dentro de suas bolas de arroz. Megumi diz a Sama que queria experimentar a técnica do mel que ele usou durante a aula, então ela marinou carne de porco cozida em uma mistura que incluía mel. Além disso, ela também fez um chá para todos e todos se sentiram revigorados após um almoço bem saboroso. Sama pergunta a Megumi a razão pela qual ela não consegue cozinhar na aula, e ela responde que é devido ao medo do palco. Depois, eles discutem a sociedade de pesquisa, onde muitos grupos desenvolvem novas receitas após a escola e que é a versão da academia deles para os clubes escolares. Mais tarde, Megumi mostra a ele vários tipos de clubes, e Sama decide dar uma olhada na sociedade Donbury. No entanto, o presidente logo avisa que o clube deles está prestes a acabar. Ele se apresenta como Kanishi e Sama dá uma olhada em suas anotações e acha sua pesquisa bastante interessante. O senhorão diz a ele que a arena é a razão pela qual seu clube está acabando, pois ela consegue fechar os clubes que não gosta. Uma vez que um clube é encurralado, ele só tem duas escolhas. Uma é desistir e a segunda é fazer uma batalha culinária, sem mais nem menos. De repente, vários homens, junto com uma loira bronzeada, visitam a sala e discutem a reconstrução do local. Ikumi encurrala Kanishi e menciona como o clube dele vai acabar, mas ele só consegue focar na distração que está bem à sua frente. Ela então corta seu morrer perigosamente longo e Megumi diz a Sama que ela é chamada de mestra da carne. Aparentemente, Ikumi nunca recebeu nada abaixo de uma nota para pratos de carne. Seu conhecimento sobre carne é de primeira linha, mesmo dentro da academia. Ikumi então diz a Kinesh que ele nunca conseguiria vencer sua carne de alta qualidade. Salma intervém e comenta que ela não deveria se importar apenas com o preço, voluntariando-se para fazer uma batalha culinária com ela. Ikumi instantaneamente reconhece Sama e diz que ele deve estar muito confiante em se intrometer na batalha culinária de outra pessoa. Ela concorda apenas se Sama estiver disposto a deixar a academia caso ele perca. Surpreendentemente, Sama concorda, mas também quer que Ikumi se junte ao clube se ela perder. Eventualmente, as condições são estabelecidas e ela sai, dizendo que o ingrediente principal da batalha será carne. Depois, Sama comenta que o clube era bom demais para deixar ir e diz a Megumi que ele vai pensar em algo para cozinhar, o que a assusta bastante. Sama passa os dias restantes aprendendo as especialidades
habilidades de Ikumi e Ikeneshi, aconselha Sama a se diferenciar de Ikumi o máximo possível. Ele então explica a qualidade da carne que varia de A a C. É ainda dividida em números de 1 a 5, sendo o 5 o melhor. Ikumi usa uma carne 5, e nesse nível, a carne é até potável, considerando o quão incrivelmente macia ela é. Aparentemente, a família de Ikumi opera um negócio de carne em grande escala, e ela tem acesso a todos os tipos de carne de alta qualidade. Falar sobre isso faz Ikeneshi perder toda a confiança. No final, Sama decide fazer algo com carne bovina também, e competir com Ikumi de frente, sem medo. Eles então decidem comprar alguns ingredientes, mas o clube não tem muitos fundos, forçando Sama a usar seus fundos pessoais, mas mesmo isso não é suficiente. Mais tarde, Sama começa a fazer alguns pratos, mas Kenichi diz a ele que seu prato não tem o punch que o prato de Ikumi tem. Ele continua praticando e sendo rejeitado até que Kanishi desiste. Sama está pensando em uma ideia para deixar a carne macia e Megumi, ao mencionar o uso de mel, lhe dá uma excelente ideia. Ele agradece a Megumi pela ideia e começa a bater na carne. Sama então espalha cebola picada na carne e a cozinha na manteiga. Além disso, ele frita cebolas picadas também e as apresenta sobre o arroz. Kanishi reconhece como bife chaliapan, que é um prato encontrado apenas no Japão, algo bem exclusivo. Depois de uma mordida, ambos ficam surpresos com quão macia a carne é e como ela se dissolve na boca. Kanishi se pergunta se mesmo que o prato seja super saboroso, será o suficiente para vencer a carne A5 que a Akumi traz para a competição? Por outro lado, Akumi entrega seu relatório a Irina, que pensa que é a oportunidade perfeita para remover Sama da Academia Tatsuki. A notícia sobre Sama enfrentar Hikimi está se espalhando rapidamente por toda a escola. É finalmente hora da batalha culinária e Sama chega junto com Kanishi, enquanto Megumi fica assustada vendo a quantidade de espectadores presentes. Ela começa a surtar e pede a Sama para se acalmar, que aconselha Megumi a seguir seu próprio conselho. Afinal, Megumi pergunta a Sama por que ele não está assustado, ao que ele responde que a competição não é nada como cozinhar na frente de clientes e colocar a reputação de seus restaurantes em jogo. Enquanto isso, Urara é anfitriã da batalha culinária e faz todos os sim sedentos se apaixonarem por ela instantaneamente. Eventualmente, Hikimi entra no estádio e Sama também, mas ele começa a ser vaiado pelos espectadores. Isso lembra Kanishi de sua batalha culinária, onde os únicos espectadores eram os cães de rua. Há 3 juízes, e o tema é o amanhecer, sendo o ingrediente principal a carne, como esperado. Irara então menciona as coisas que ambos os competidores apostam. Surpreendentemente, Irina também chega para assistir a batalha, surpreendendo a todos os presentes. Dito isso, a batalha culinária finalmente começa, para a alegria de muitos. Ikimi mostra a Salma a carne A5 que ela trouxe e começa a fazer cortes precisos sem falhas. Depois, ela cheira a carne e percebe que é perfeita para o prato que ela vai preparar. Ikimi começa selando a carne com manteiga, e o aroma rico e delicioso envolve toda a arena. Então ela coloca a carne no forno e espera que cozinhe completamente. Enquanto isso, Salma está ocupado cortando cebolas e finalmente tira sua carne, que acaba sendo a carne da loja de conveniência local. Todos ficam chocados com a carne de má qualidade que ele escolheu e começam a jogar coisas indignados. Vê-la cozinhar faz Serena questionar Hisako sobre a base da culinária de Ikumi. É sua delicada sensibilidade que permite a Ikumi medir precisamente a temperatura da carne, juntamente com quão afetuosamente ela manuseia a carne com todo o cuidado. Sua culinária quase parece a performance de um pianista solista. Ikumi então começa a zombar de Sama, mas ele responde, dizendo a ela que um chefe que fala demais durante o cozimento não pode ser confiável para ter qualquer talento, deixando-a ainda mais furiosa, é claro. Eventualmente, o tempo acaba e Ikumi é a primeira a apresentar seu prato. Seu prato é chamado de Hotidon, feito com carne wagyu A5. O primeiro juiz dá uma mordida e acha o prato bastante delicioso, sem dúvida. O segundo juiz fala sobre como Ishumi considerou o ângulo em que o calor foi aplicado, garantindo que a energia fosse distribuída uniformemente. Por último, o terceiro juiz se concentra no arroz com alho, comentando o quão sedutor e apetitoso o prato é. Mas com essa avaliação, todos estão confiantes de que a batalha já acabou. Mas então Sama apresenta seu prato. Ele o chama de bife chaliapan estilo yukahira. Os juízes não parecem interessados em seu prato até que Sama tira a tampa, fazendo-os parar de tagarelar imediatamente. Eles então dão uma mordida e continuam comendo sem conseguir parar. Acontece que Sama adicionou vinho tinto à panela depois que o bife estava pronto e deglasou a panela, engrossando com amido de batata. Os membros do dormitório começam a ficar animados e os juízes sentem que podem comer seu prato para sempre, sem parar. Aparentemente, o item secreto é a ameixa em conserva que ele adicionou ao arroz, fazendo com que desse um sabor refrescante. Ichikumi não consegue acreditar que eles terminaram o prato de Sama, mas não terminaram o dela, de jeito nenhum. Sama comenta que, como ela usou arroz com alho, o prato dela pode parecer um dom, mas não é um dom de verdade. Vendo como ela ainda não está convencida, Sama oferece a ela seu prato, e ela alegremente dá uma mordida. Até Ikumi não consegue parar de comer mais e percebe que o dom dele realmente fala com ela, de verdade. Comer isso a lembra de seus primeiros dias, quando seu pai abusivo a forçou a ser forte e parar de ser infantil. Depois de terminar o prato, Ikumi tem lágrimas nos olhos e se encontra enterrada em Down, completamente emocionada. Sem hesitação, os juízes votam em Sama, tornando-o o vencedor. Seus amigos começam a celebrar enquanto os haters estão frustrados. Irina também se afasta, ordenando a Hisako que retire a cozinha que foi fornecida a Ikumi, sem demora. No entanto, Sama aguarda ansiosamente para trabalhar com Ikumi e seu sorriso a faz corar, resultando em ela fugir. Devido a essa vitória, Kunichi faz de Sama o próximo presidente do clube. Os membros do dormitório discutem o próximo acampamento de verão e Marui revela que é o círculo do inferno para novos estudantes do ensino médio, sem dúvida. Cada aluno é encarregado de projetos de culinária extenuantes todos os dias. Não receber uma nota de aprovação significa uma expulsão imediata. Satoshi revela que 1% dos alunos que o diretor mencionou começam a ser selecionados a partir deste ponto, sem exceção. Aparentemente, apenas metade dos alunos consegue sair sem ser expulsa. No entanto, Sama parece bastante relaxado e Yuki questiona sua atitude despreocupada. Sama responde que tudo o que ele tem que fazer é cair na metade que não é expulsa. E pronto. Satoshi também está confiante de que todos os membros do dormitório conseguirão passar no teste. Todos começam a se preparar para o acampamento até que o dia finalmente chega. Todos os alunos entram nos ônibus e chegam ao hotel que deveria ser o local do acampamento para a surpresa de muitos. Acontece que o hotel pertence à academia e o aluguel é de até 80 mil ienes por noite. Depois, todos entram no lounge e notam como parece silencioso. Salma encontra Ikumi e começa a brincar, como de costume. Ela nota os ops de Salma na multidão, aconselhando-o a ter cuidado. Roland então começa a informar os alunos que eles ficarão por 6 dias e serão divididos em vários grupos. Haverá novas tarefas a cada dia, e aqueles que não passarem serão expulsos, sem chance. Além disso, ele informa os alunos sobre os ex-alunos da escola que concordaram em se juntar a eles. Todos percebem que eles são os 10% que conseguiram passar. Um dos ex-alunos, chamado Shinomiya, expulsa um aluno imediatamente, pois seu produto de cabelo tem um cheiro cítrico que poderia interferir na culinária
culinária de alguma forma. Maru informa Sama que Shinomiya é o primeiro japonês a ganhar o prêmio French Plus Ball. Ele então apresenta outros, começando com Mizuhara, Sekamori e Donato, que começam a flertar com a pobre Megumi, sem vergonha. Felizmente, Hinako salva Megumi, desculpando-se pela experiência assustadora, e convida Megumi a visitar seu restaurante. Maru então nota a ex-aluna que se formou em primeiro lugar em sua turma e recusou mais de 800 ofertas de restaurantes de todo o mundo, chamada Jin, uma verdadeira lenda. Ele faz um discurso e conta como todos os ex-alunos presentes possuem seus próprios restaurantes e tratarão os alunos como sua própria equipe pelos próximos 6 dias, avisando-os que serão expulsos se não tiverem um bom desempenho. Hanako é a primeira a testar os alunos, e Megumi acaba na equipe de Salma, para sua surpresa. Takumi se aproxima de Salma e pisa em seu pé, comentando que ele o esmagará assim como fez com seus sapatos. Hinako então diz a todos para começarem, e surpreendentemente, todos devem sair e coletar seus próprios ingredientes, sem ajuda. Eles têm todos os outros acessórios, incluindo varas de pesca para ajudá-los a pegar peixes. A área é marcada com uma cerca e quem a cruzar será desqualificado. O teste finalmente começa, e Takumi pede a Hinako para atuar como juíza de sua competição com Sama, mas ela recusa, fazendo Sama e o irmão de Takumi, Asami, zombarem dele, sem dó. Depois Hanako pensa em como pegar sua própria comida é uma tarefa fácil, e quem falhar não merece estar na academia. Enquanto isso, Megumi está em pânico sobre o prato que eles deveriam fazer, enquanto Sauma leva seu tempo para pegar alguns peixes com calma. Depois de pegar 2 peixes, eles voltam para a cozinha, e Takumi menciona como todos são de mente estreita sobre o uso de peixe. Aparentemente, Takumi acabou escolhendo o pato como seu ingrediente principal, algo bem diferente. Izami começa cortando o pato com precisão, enquanto Takumi começa a adicionar os temperos necessários para marinar a carne. Mais tarde, Takumi se apresentou formalmente, e Azami, informando-os que eles trabalharam anteriormente no restaurante da família deles na Itália, por um bom tempo. Ele então menciona como Sama se chamou de profissional na cerimônia de entrada, querendo descobrir quem é o melhor chefe entre eles. Dito isso, Takumi saca uma faca e começa a picar vegetais com muita agilidade. Após seu trabalho em equipe inigualável, os irmãos terminam seu prato e o apresentam a Hinako. O prato deles é pato grelhado com ervas, e depois de uma mordida, Hinako se encontra ouvindo patos cantando em Eiryu, uma experiência única. Os outros alunos notaram o molho salsa verde, comentando que eles falhariam com certeza, pois o tema era culinária japonesa. No entanto, Hinako menciona que o molho foi preparado com yuruka e miúdos de peixe doce e salgado, algo bem específico. Além disso, em vez de salsa, eles usaram perila e cebolinha, o que ajudou a introduzir uma cor verde vibrante e um sabor adstringente. Takumi também acrescenta que é um molho de ave estilo japonês. Inoko percebe que a Itália tem uma longa tradição de culinária à base de carne, e os irmãos devem ter aprendido essas habilidades enquanto moravam lá, com certeza. Depois de fazer uma avaliação completa, Hinako aprova os dois, e olhar para Takumi lembra Megumi de como Sauma cozinha. 3 anos atrás, na Itália, Takumi estava trabalhando no restaurante de sua família, com muito empenho. Seus clientes são grandes fãs de sua culinária, e mais tarde seu tio sugere frequentar uma escola de culinária no Japão. Izami concorda em ir se Takumi for e, eventualmente, ambos chegam à academia, não querendo perder para alguém de sua idade de forma alguma. Depois de passar no teste, Takumi pergunta a Sama sobre o prato que ele estará preparando. Felizmente, Hinako concorda em julgar seus pratos e revelar o melhor. A punição que ela disse é para o perdedor se ajoelhar e dizer "eu sou um perdedor" 3 vezes, em voz alta. Sama então analisa o prato que Takumi criou e tenta pensar em algo que possa superá-lo. Finalmente, ele tem uma ideia e pede a Megumi para pegar todos os ingredientes que ele escreveu. Enquanto Megumi pega sua parte dos ingredientes, Sama também quer rastrear algo, por conta própria. Antes de sair, ele confirma que eles podem usar qualquer coisa disponível nas proximidades e rouba os lanches que Hinako está tomando com seu chá. Depois, os dois correm para fora para coletar coisas sem perder tempo. Enquanto Megumi coleta vegetais, Sama enfrenta os pintinhos, roubando seus ovos recém-postos. Enquanto isso, Hinako continua reprovando mais e mais alunos, lembrando-os de como ela era chamada de Imperatriz da Névoa, com toda razão. Hinako então comenta que está com vontade de comer algo com uma mordida, confundindo ainda mais os alunos. Takumi está estressado porque Salma ainda não voltou, pois ele não quer vencer com vantagem de tempo, mas sim uma batalha acalorada, de verdade. Faltam apenas 15 minutos quando Salma retorna e comenta que seus clientes irão embora se ele os fizer esperar por 15 minutos. Com todos os ingredientes, Salma começa a cozinhar e Megumi se lembra de como ele planeja fazer peixe de rio frito, mesmo que eles não tenham farinha ou amido de batata, o que é um desafio. Takumi percebe que Salma planeja esmagar os biscoitos de arroz e usá-los como empanado. Logo depois, Salma termina o prato e o apresenta a Hinako. Ela fica surpresa ao ver que seus biscoitos de arroz fazem parte do prato e dá uma mordida, curiosa. Hinako começa elogiando a textura crocante e o peixe macio. Além disso, há também maionese japonesa e molho quinoa, tornando o prato mais refinado. Hinako percebe que ela fez o teste várias vezes, mas essa é a primeira tentativa bem sucedida com empanado, o que é impressionante. Ela então dá uma mordida com maionese, fazendo-a pensar como se estivesse nadando com biscoitos de arroz. Sama então revela que teve essa ideia de Akakage, comentando que já havia feito em casa antes. Enquanto Sama e Takumi começam a brigar, Hinako pensa em como ambos os competidores fizeram um excelente trabalho utilizando as coisas que tinham à disposição. Felizmente, ambos passaram no teste também. Mais tarde, o tempo para o teste acaba e Takumi pede a Hinako para anunciar o vencedor. Ela começa a pensar muito e elogia a textura, mas depois muda de ideia e comenta o quão bem o pato foi feito, de fato. De repente, ela recebe uma ligação de Shinomiya, repreendendo-a para retornar o mais rápido possível. Isso resulta em Hinako saindo sem anunciar o vencedor e Takumi decide desafiar Sama para uma batalha culinária algum dia, com certeza. Coincidentemente, ele se senta ao lado de Sama no ônibus, que zomba de Takumi por agir como um adolescente cringy, meio bobo. Depois, Takumi pensa em como o prato de Sama não era pior que o dele, fazendo-o sentir que perdeu, de certa forma. Sama também pensa em como Takumi é tão bom e como ele não o teria conhecido se tivesse ficado na lanchonete. Mais tarde, eles encontraram Ryako, Yuki e Shun, que revelaram que todos os membros do dormitório passaram no primeiro teste. Yuki menciona que é finalmente hora de sua recompensa, que consiste em jantar, banho e seu quarto de hotel. Tudo de bom. Depois de entrar no hotel, eles notam uma tonelada de cabeças de músculo presentes, e os alunos são encarregados de fornecer a eles o jantar, que consiste em um conjunto de bife. Cada aluno preparará 50 porções e terá que fazer seu próprio jantar depois, sem ajuda. Com as esperanças de Yuki completamente esmagadas, Sekimori pede a todos para completarem seus pedidos em 60 minutos, ou eles falharão no teste. Dito isso, o teste começa e todos começam a entrar em pânico e surtar devido à pressão, sem parar. Sama consegue terminar antes de Takumi, que tem certeza de que sua comida tem um sabor melhor. Em seguida, Sama entra no corredor e decide tomar um banho enquanto isso. Ele felizmente vai pegar seu yukata enquanto Irina está ocupada tomando banho também no mesmo momento. Ela sai do banho e esbarra em Sama no corredor, caindo no chão. Sama pede desculpas a Irina por esbarrar nela, e ela instantaneamente esconde seu corpo, pensando em como um perdedor insignificante viu seu corpo elegante, que vergonha.
Ele então elogia seu cantarolar, mencionando que ele até trouxe cartas pra jogar com os outros. No entanto, Irina responde que o acampamento parece chato pra ela, mas vê-lo ser expulso pode ser divertido, de verdade. Logo depois, Hisako chega e começa a gritar com Sama, que diz a ela que empurrou Irina para o chão. Para impedir Sama de piorar as coisas, ela diz a ele para ir embora. Hisako traz algumas cartas que Irina pediu, mas se recusa a perder tempo com elas depois da conversa com Sama, de forma alguma. Por outro lado, Sama finalmente entra no banho e nota Jin alongando o corpo musculoso. Os dois rapidamente se tornam amigos e Jin mencionou como ele tenta sair do banho antes que os alunos cheguem, para evitar problemas. No entanto, um aluno terminou e apareceu cedo no ano passado, que agora está no 7º assento. Isso faz Sama perceber que Irina terminou antes mesmo dele. Enquanto isso, Hisako vai devolver as cartas e Irina hesita, mas pensar em Sama clareia sua mente de repente. Jin então conta a Sama sobre Irina e como todos os professores estiveram à sua disposição desde a infância. Uma vez, quando criança, Irina provou várias variedades de sal vendada e acertou cada uma delas. Além disso, ela é a membro mais jovem da elite dos 10, e se continuar assim, Irina se tornará a maior obra-prima da academia. De repente, Takumi chega, e sua chegada faz Jin sair do banho e aconselha Sama a se cuidar. Por outro lado, as garotas também estão aproveitando os banhos após terminar suas 50 poções. Yuki nota os bolinhos de arroz de Ryauko e tenta tocá-los. Embora ela fale, o patinho de borracha consegue admirar os planetas. Yuki está radiante ao ver o quarto em que ficarão, e Marui também chega, parecendo um cadáver vivo. Ele pede a todos para encerrarem o dia, mas os garotos chegam, animados para festejar a noite toda. No entanto, metade deles desmaia após 2 minutos, enquanto Megumi ainda está completamente acordada. Sama menciona que deve ser por causa do quão focada ela esteve o dia todo. Mas, segundo ela, não é a única razão. Megumi menciona que sempre fica pra trás devido ao seu medo de palco, mas conseguiu ajudar Salma muito bem no teste, deixando-a um pouquinho animada. Salma responde que não teria conseguido sem Megumi, e Ryauko concorda que ela é totalmente capaz. Mais tarde, todos começam a brincar com copos, enquanto Megumi decide melhorar ainda mais sua culinária. Shinomiya é o responsável pelo próximo teste e atribui a todos uma receita que ele mesmo criou. O prato deve ser uma terrine de 9 vegetais. Embora pareça simples, cada vegetal requer preparo e tempo de cozimento específicos. Acontece que os alunos trabalharão sozinhos nessa tarefa. Shinomiya aconselha os alunos a verem os outros como inimigos e lhes dá um total de 3 horas. O tempo começa e todos começam a brigar pelos vegetais. Megumi consegue reunir alguns ingredientes, mas não encontra a couve-flor fresca. As que sobraram parecem horríveis, o que pode afetar a aparência da terrine. Megumi tenta perguntar a Samu, mas percebe que precisa fazer as coisas sozinha desta vez, e pensa em uma forma de preservar a cor da couve-flor. Shinomiya nota 2 alunos discutindo algo e reprova ambos. Por outro lado, os outros ex-alunos também testam os outros estudantes. Enquanto isso, Shinomiya começa a reprovar os pratos de que não gosta e então dá uma mordida na terrine de Salma, aprovando instantaneamente, enquanto Megumi ainda está fazendo a terrine, e após terminar, a apresenta a Shinomiya, que prova seu prato e a reprova. A declaração faz Megumi tremer, e ela pergunta a Shinomiya a razão pela qual seu prato era inaceitável. Isso resulta nele mencionando que ela usou vinagre de vinho para ferver a couve-flor. Embora fosse uma boa adição, não fazia parte da receita, o que resultou em sua reprovação. Apresentar um prato que não se alinha com a tarefa merece reprovação, segundo ele. Surpreendentemente, Salma argumenta que os ingredientes também não estavam frescos. Se ele é para ser o chefe do restaurante, então gerenciar os ingredientes é sua responsabilidade. O argumento de Sama deixa Shinomiya furioso, e ele os informa que as couves-flores de má qualidade foram deixadas de propósito para limitar os alunos aprovados. Ele revela como as couves-flores podem ser facilmente danificadas e são difíceis de preparar. Sama novamente argumenta que essa foi a razão pela qual Megumi tentou mudar a receita, mas Shinomiya acredita que subordinados não têm o direito de fazer alterações na receita do chefe. Depois, Shinomiya ameaça reprovar Sama se ele não recuar. Isso faz Megumi tentar parar Sama, pois pode fazer com que ele seja demitido também, dizendo a Sama que tudo ficará bem, com lágrimas nos olhos. No entanto, ele não desiste e desafia Shinomiya para uma batalha culinária, querendo que ele retire a expulsão da garota se ele vencer. Todos os alunos começam a zombar de Sama por ser um completo idiota por desafiar Shinomiya. No entanto, ele não tem intenção de concordar com o concurso, mas nesse momento Jin chega junto com Hinako e comenta como é uma situação bastante interessante. Hinako então prova o prato de Megumi e provoca Shinomiya por não a ter aprovado. Ele agarra a cabeça dela e diz a Jin que tem total descrição para a tarefa. Jin menciona que não tem reclamações, mas Megumi lidou bem com a situação, aconselhando Shinomiya a levar sua coragem em consideração. Vendo como Shinomiya ainda discorda, Jin decide supervisionar a batalha culinária que ocorrerá após todas as tarefas serem concluídas. Ele força Shinomiya a participar, e ele acaba concordando, querendo que Sama seja expulso se ele perder. Mais tarde, Sama decide dar o seu melhor e nota Megumi de mau humor, repreendendo Sama por fazer algo tão tolo. Ela começa a chorar, mas Sama a levanta, dizendo que foi sua própria decisão e não há necessidade de desculpas. Ele então se afasta, dizendo a Megumi que ela não deveria ser expulsa. Enquanto isso, todos os membros do dormitório estão reunidos no salão, contemplando a razão pela qual os dois não chegaram. Por outro lado, Salma e Megumi estão a caminho do local da batalha culinária e encontram todas as ex-alunas presentes. Elas julgarão os pratos, pois a decisão de Hinako poderia ser tendenciosa. No entanto, ainda estão com medo de Roland descobrir e decidem fugir se ele chegar. Jin então informa os competidores para usarem os vegetais presentes para fazer um prato. Megumi pensa em não atrapalhar Sama até que Jin a pede para ser a chefe principal. Sama tenta argumentar, mas Jin não ouve seu apelo e começa a batalha, comentando que, mesmo que vençam, Megumi sempre será sua ajudante e acabará sendo expulsa em outro momento. Megumi começa a surtar ao ver os vegetais, e Shinomiya menciona como Sama deve estar em desespero a essa altura. Sua declaração faz todas as ex-alunas zombarem dele por ser um perdedor sem amigos, e Hinako começa a torcer por Megumi. Enquanto isso, ela pensa em como não há como competir com um chefe de primeira linha e tenta se acalmar. Sama tenta se preocupar e Jin lhe diz que ele é apenas um assistente e deveria se retirar da partida se não puder confiar em Megumi. Ela começa a suar e a entrar em pânico, fazendo Sama bater palmas e dizer a Megumi que um pouco de dor ajuda a lidar com o nervosismo. Ele então diz a Megumi que seu pai costumava dizer para colocar tudo o que tinham em um prato sem se preocupar com a culinária dos concorrentes. Ele aconselha a Megumi a esquecer Shinomiya e focar no prato que ela fará. Isso lembra a Megumi de estar na cozinha com sua mãe. Shinomiya começa a zombar de Salma por ainda não ter começado, e ele responde para segurar sua tagarelice até a batalha terminar.
Enquanto isso, Yuki ouve sobre a batalha culinária e também começa a surtar. Sama também gosta do prato que Megumi quer fazer, mas o problema é o preparo. No entanto, Sama está confiante em suas habilidades, pois é o segundo melhor chefe em seu restaurante, sendo seu pai o primeiro. Os dois começam a cozinhar enquanto Hinako vai provocar Shinomiya mais uma vez. Surpreendentemente, Sama se mostra um assistente de chefe melhor do que ela esperava, deixando-a realmente impressionada. Os ex-alunos percebem que Sama está vários passos à frente de Megumi, e fornecendo apoio sem negligenciar suas próprias tarefas. Eles comentam que a habilidade de Sama claramente supera a de um estudante. Eventualmente, o tempo acaba e Shinomiya é o primeiro a exibir seu prato. Seu item acaba sendo Chufarsi, que consiste em carne e vegetais embrulhados em folhas de repolho. Shinomiya não fez nada para Hinako e pediu para ela compartilhar. Logo depois, todos dão uma mordida e de repente começam a ter um clímax. A mousse no prato reveste a língua e se dissolve em uma rica explosão de sabores. Jin nota que Shinomiya usou repolho de saboia e o cozinhou no vapor na temperatura perfeita, resultando em uma doçura delicada. Ele então pensa em como Shinomiya foi para Paris após a formatura e se tornou um chefe proprietário, chocando toda a nação. Cada ex-aluna aprecia o sabor de seu prato e como o sabor percorre seus corpos. Seu prato resulta na transformação delas em garotas mágicas, chamando-se de repolho mágico. Todos elogiam seu prato junto com Mizuhara, que o achou saboroso depois de remover a imagem de Shinomiya de sua mente. Ele então menciona que apresentar uma especialidade sua seria cruel com os alunos, e Jin pensa que sua natureza arrogante é totalmente justificada. Enquanto isso, Megumi começa a entrar em pânico antes mesmo de apresentar seu prato, mas Sama lhe dá um tapinha nas costas, dizendo que tudo ficará bem. Ela então exibe seu prato, que acaba sendo uma terrine. Megumi revela que é uma terrine arco-íris com 7 vegetais. Eles percebem que Shinomiya deu a mesma tarefa durante o teste, e Megumi menciona que quer que eles provem sua própria terrine. Logo depois, todos dão uma mordida enquanto Megumi pensa em suas notas horríveis e como Saoma será expulso junto com ela. Os juízes finalmente mencionaram que é delicioso e comentam como Megumi usou batatas, cenouras, suculentas e outros vegetais, impressionando-os com como ela conseguiu fazer algo em tão pouco tempo. Além disso, há 2 molhos, sendo um agridoce e o outro feito de ervas com perila como componente principal. Hanako elogia o molho de ervas enquanto Mizuho gosta da doçura persistente dos tomates. Sakamori também gosta do apelo visual, assim como do sabor do prato. Jin nota tomates secos, e Megumi o informa que sua aldeia costumava secar vegetais durante o verão para comê-los no inverno. Ela aprendeu esse truque com sua mãe, que costumava polvilhar sal grosso em tomate cereja e assá-los lentamente no forno. Jin concorda sobre como isso intensifica a saborosidade percebida pela língua. Enquanto isso, Hinako diz que o prato mostra a bondade de Megumi, e Gatota chama Megumi de Kuropaka de legumes. No entanto, Hinako discorda, pois Megumi é alguém que lhe traz felicidade, enquanto Sakamori pensa que ela é alguém que vem de um país nevado para lhes entregar fartura. A briga entre elas faz Megumi chorar, pensando que ela, que era um fracasso, agora está sendo elogiada por ex-alunas. É hora da votação, e Megumi começa a rezar enquanto todos estão ocupados votando. Ela reza para que as coisas não acabem ainda, pois ela quer ficar na academia. Acontece que todos votaram em Shinomiya, tornando-o o vencedor. Sama pede desculpas a Megumi enquanto ela começa a chorar, pensando em suas memórias com Sama, e como ele também será expulso por causa dela. Shinomiya lhes diz que o resultado é inevitável e começa a se afastar, mas Jin vota em Megumi, dizendo que deseja reconhecer o prato. Ele argumenta que Jin nem é um juiz, e pergunta a ele a razão por trás de seu reconhecimento. Jin então diz a Shinomiya que ele encontrará sua resposta no prato de Megumi. Isso os lembra do momento da formatura, quando descobriram que Shinomiya iria para Paris. Ele então lhes conta seu sonho de ganhar o prêmio Plus Ball. Mais tarde, Shinomiya finalmente foi para Paris, e após 6 anos de treinamento, abriu seu próprio restaurante chamado Tinos. Seu sucesso deixou os outros chefes com ciúmes, e eles mudaram sua receita. Mais e mais pessoas começaram a espalhar rumores sobre seu lugar, resultando em seu negócio se tornando uma bagunça. No entanto, o garoto se trancou e expulsou os chefes, forçando todos os outros chefes a seguir sua receita, dizendo-lhes para ir embora se discordassem. Isso resultou em pessoas gostando de seus pratos e eventualmente concedendo-lhe o prêmio Plus Ball. Mas depois de ganhar o prêmio, ele não tinha outro objetivo, e não deu um passo à frente desde então. Isso resulta em Shinomiya gritando com Jin, chamando-o de chefe contratado para o grupo Tatsuki. Jin então pede a Shinomiya para provar o prato de Megumi, e depois de uma mordida, ele começa a apontar todas as falhas, mas não consegue entender por que o prato fala ao seu coração. Cada ingrediente fala do esforço que o chefe colocou, provando como se ele fosse uma criança novamente que brigou e foi repreendido pela mãe, mas também a sensação calorosa de ser um filhinho da mamãe. Isso resulta em Shinomiya votando em Megumi e se emocionando. Ele então pergunta a Megumi se o tempero que ela usou é pimenta da Jamaica, e Mizuhara menciona que deve ser para remover o odor de fígado de galinha. Megumi diz que a outra razão é que todos têm comido muita comida de todas as avaliações, e ela usou pimenta da Jamaica porque ajuda na digestão. Sua consideração deixa as ex-alunas emocionadas, e Jin menciona como o prato de Megumi fala ao coração de alguém. Ele então aconselha Shinomiya a manter isso em mente, enquanto busca o caminho além do auge. Shinomiya percebe que tem fechado os olhos para seus clientes e funcionários. Inoku dá o último voto, tornando a competição um empate. Felizmente, Shinomiya retira a expulsão e se afasta, e Jin aconselha a Megumi a aprimorar o sentimento caloroso que se reflete em seus pratos. Tudo isso resulta em Megumi desabando e chorando enquanto Jin e Sekimori conversam sobre Shinomiya atingindo um muro, e como um chefe deve ter fome de aprender tudo o que puder. Após o concurso, Megumi nota um monte de ligações de Yuki e dos outros, e ela sai depois de mostrar sua gratidão a Sama. Depois que ela sai, Shinomiya soca a parede em frustração pelo fato de ter perdido, enquanto Jin o encara com aquela cara assustadora dele. Satoshi está sonhando com o retorno de todos, e ele nota que Sama se parece com o personagem principal de JoJo's Bizarre Adventure. Enquanto isso, Megumi e os outros parecem delinquentes que o despedaçariam. Enquanto isso, Shun parece um homem das cavernas e Marui pode nem estar vivo. Isso o faz acordar e ele espera que todos estejam bem. Por outro lado, os testes estão acontecendo e Megumi parece estar indo bem. Mas Sama ainda não está satisfeito com seu desempenho anterior e quer ficar ainda melhor. Irina está andando no corredor e encontra Alice, que diz a Irina que a superará em breve, enquanto os membros do dormitório estão indo para seus quartos quando Jin faz um anúncio, pedindo a todos para se reunirem no salão de banquetes em 1 hora. De repente, Hikumi e Takumi começam a confrontar Sama por desafiar Shinomiya, fazendo com que os dois briguem entre si. Aparentemente, todos descobriram sobre sua batalha culinária e Sama quer parar de falar sobre isso, mas aqueles dois não o deixam em paz. De repente, a Irina entra no salão de banquetes e Jin começa a explicar a tarefa de amanhã, que será criar um novo menu de café da manhã digno de ser servido aos hóspedes do Tatsuki Resort. O café da manhã é o rosto do hotel e uma refeição importante que inicia a estadia do hóspede. O ingrediente principal é ovo e o prato deve ser capaz de ser servido em estilo buffet. Isso faz todos surtarem, pois não há tempo para dormir.
Takumi diz a Sama que entregará o café da manhã definitivo e age todo descolado sobre sua receita italiana, mas a Asami estraga tudo contando tudo a Sama. Sama então lembra a Irina como seu primeiro exame e apresentava um ovo. Isso a irrita, e ela aconselha Sama a fazer algo melhor desta vez, em vez daquela refeição de baixa qualidade. Hisako então chega, e Irina deixa o banquete para praticar. Enquanto isso, Yuki se força a se animar e faz Marui se levantar e voltar para seu quarto no dormitório. Por outro lado, as ex-alunas e Roland estão discutindo como os alunos ficarão mais frustrados do que o normal. Shun e Ryauko também falam sobre como, a menos que o aluno esteja confiante em seu prato, não haverá tempo para ir para a cama. No entanto, Irina já terminou e decide ir dormir enquanto Hisako ainda está trabalhando em seu prato e a admirando. Irina então diz a Hisako que as duas jogarão cartas amanhã. No caminho de volta, ela decide mostrar a Sama a diferença de habilidade entre eles. Alternativamente, Sama percebe que um camponês que cata moedas como ele não sabe o que é um serviço luxuoso e decide fazer um ovo mexido. No entanto, isso ainda não é suficiente, e ele se lembra da lição de seu pai, percebendo que precisa de algo que seja clássico e elegante, mas que também tem algum tipo de toque especial. Takumi acaba terminando e Asami o aconselha a ir dormir enquanto Megumi começa a entrar em pânico, mas as palavras de conselho de Sama e Jin lhe dão um impulso. Os outros estão ocupados preparando seus pratos também, e Sama finalmente tem uma ideia clara do que quer fazer. De repente, Alice aparece e elogia seu prato e acidentalmente esbarra em seu assistente, Riot. Ela então começa a repreendê-lo e a ensiná-lo a maneira correta de remover seu fator de intimidação. Depois que Alice sai, ela pensa em como, apesar dos rumores, Sama não é nada especial. Na manhã seguinte, Sama finalmente chega ao seu local de cozimento e nota que o local de Irina é bem ao lado do seu. Ela percebe que pode ser a oportunidade perfeita para mostrar a ele a diferença entre suas habilidades. Ver seus ingredientes faz Irina questionar se ele está fazendo algum tipo de soufflé, e ele concorda. Isso vem como uma surpresa para ela, e ela se afasta. Logo depois, os hóspedes começam a entrar no salão junto com os 3 juízes que parecem ser bastante experientes. Além disso, a equipe de cozinha e serviço do hotel também se junta à equipe de julgamento, junto com o chefe braço direito de Jin. O objetivo é servir 200 pratos nas próximas 2 horas, fazendo Takumi perceber que isso corresponde a um café da manhã de hotel real. Dito isso, o teste começa e todos começam a servir. A fritada que Takumi fez chama a atenção das pessoas, e ele decide servi-la com vegetais. Eles dão uma mordida e ficam encantados pelos sabores do ovo misturado com salada. Megumi também pede aos juízes para provarem seu prato, que parece Odin. Ela usou ovo de codorna e uma mordida fez a cabeça do homem careca brilhar mais do que o futuro de Salma. Um dos juízes até pediu para ela se casar com seu neto. O chefe braço direito de Jin prova o prato de Ikumi, e é levado pelo molho que ela usa. Alice então surge do nada e a chama de lacaia de Irina. Ela então zomba de Ikumi e corre de volta para sua cozinha. Ikumi nota que seu prato parece um ovo cozido normal, deixando-a confusa. Enquanto isso, todos ficam surpresos com o ovo Benedict da Irina, que consiste em um muffin inglês coberto com ovos e bacon. O superior prova e é instantaneamente perdido no sabor, apenas para perceber que há mais no prato. Ele encontra ovas de tainhas secas dentro, que também é um tipo de ovo, e refina ainda mais o sabor. Julgando que é saboroso o suficiente para fazê-lo ajoelhar, Salma começa a fazer suas omeletes soufflé, e nota que algumas delas estão começando a desmoronar. Isso faz perceber que a comida não é comida imediatamente em um buffet, e é diferente de como ele serve os clientes em seu restaurante familiar. Aparentemente, a textura de um soufflé só pode ser apreciada no momento em que é finalizado, e não se pode apreciar o prato de outra forma. Ele então nota que Irina está roubando todos os clientes e já vendeu 200 porções. Ela então comenta que Salma entende o problema, acrescentando que ele não poderia ter escolhido um prato mais inadequado para essa tarefa. Enquanto isso, Jin e Roland estão observando da sala de controle, comentando que é uma verdadeira batalha pela sobrevivência. E Tim nota que as pessoas estão começando a se reunir em torno da cozinha de Alice, percebendo que ela deve ter tido um segredo. Acontece que o prato de Alice é uma gelatina feita de água do mar diluída. Além disso, a clara do ovo é uma mousse de aspargos brancos, enquanto dentro da gema há um rico molho holandês. Além disso, ela tem um milkshake dentro da casca do ovo, que complementa perfeitamente uma refeição matinal. Os hóspedes notaram que cada prato de ovo dela contém um mundo inteiro de sabores. Em um prato, os sabores do mar, da floresta e dos campos foram combinados. Ela começa a vender pratos como louca, fazendo Akumi pensar que ela pode até vender 300 porções. Takumi também completa a tarefa e percebe que Sama ainda está com dificuldades. Faltam apenas 30 minutos e Sama decide se acalmar. Ele se lembra do conselho do pai para parar quando estiver em pânico e analisar a situação. Visualizar cada tarefa que ele tem que fazer e seguir a partir daí. Irina começa a zombar dele, mas Sama ignora tudo e pensa na tarefa que precisa completar. Tanto Irina quanto Jin acham que as chances deles são mínimas, mas Sama começa a cozinhar e atrai uma garotinha com suas habilidades de virar, servindo-lhe seu prato. Ela dá uma mordida e percebe como se dissolve na boca. A reação dela atrai outras pessoas também, que começam a elogiar o prato dele. As pessoas começam a se reunir lentamente e Irina ainda acha que é impossível. Alice fica sem ingredientes para fazer mais e volta depois de se despedir de Akumi. Enquanto isso, Salma está cozinhando vários soufflés ao mesmo tempo e suas habilidades atraem clientes, deixando todos impressionados tanto com sua performance quanto com o sabor do prato. Jin e seu braço direito também notam a performance de Sama e percebem como a multidão está aumentando. Jin menciona que isso se chama culinária ao vivo, o que eleva as expectativas para o prato. Todos ficam impressionados com a rapidez das mãos de Sama, especialmente as garotas. Jin também comenta como Sama consegue virar as coisas a seu favor. Além disso, todos os membros do dormitório passaram no teste e faltando apenas 5 minutos, Sama ainda está cozinhando para seus clientes. Ele continua trabalhando duro e termina a tarefa com apenas 3 segundos restantes. Então, ele lança um olhar sarcástico para Irina e Alice intervém, dizendo que ficou impressionada com a forma como ele conseguiu fazer aquilo. Enquanto isso, Jin também discute como Salma acabou se dando uma desvantagem, mas sua adaptabilidade permitiu que ele superasse os problemas. No entanto, Irina ainda foi a mais impressionante, servindo 407 pessoas, tornando-a a única estudante a ultrapassar 400, logo acima de Alice, que serviu 380 clientes. Ela se apresenta como Alice, informando a Sama que ela e Irina são primas, e moraram juntas até os 5 anos. Ela explica ainda que o pai dela fundou a instituição Nakiri na Dinamarca. É uma instalação dedicada à pesquisa de gastronomia molecular. Ela esteve lá até o ano passado, mas veio para essa escola a fim de esmagar Irina e conquistar o primeiro lugar. Isso faz com que Irina zombe de Alice, e ela começa a lembrar Irina de todas as vezes em que foi cruel com ela. Alice então se lembra do discurso de Sama na cerimônia de entrada e o provoca por ter tido dificuldades até para fazer 200 porções. No entanto, Sama diz a ela que foi um erro dele e que aprendeu a nunca mais cometer um. Alice então se afasta, querendo competir com os dois em breve. Logo depois, Jin anuncia que a próxima tarefa será em 4 horas, permitindo que todos descansem até lá. Mais tarde, todos se reúnem no salão de banquetes e Yuki percebe que algo terrível aconteceu da última vez que estiveram juntos. No entanto, Jin chega e anuncia que cerca de 352 estudantes desistiram, e apenas 628 permanecem.
Ele então menciona como os estudantes terão que enfrentar múltiplas dificuldades e precisarão superar esses desafios. Depois de agir como um guru motivacional fracassado por algum tempo, Jin deseja a todos boa sorte e anuncia o programa final do acampamento. Acontece que o programa final consiste em um modesto banquete para celebrar a conclusão do acampamento de treinamento. Os estudantes desfrutarão de uma refeição completa preparada pelos ex-alunos. Todos começam a celebrar, e Marui percebe que eles são as únicas pessoas no mundo a comer algo assim. Dito isso, todos desfrutam da refeição, e Sama pensa em como a escola é mais interessante do que ele imaginava. No dia seguinte, todos se preparam para deixar o acampamento. E acontece que todos do dormitório conseguiram. Marui reclama de todos irem para o quarto dele, mas eles planejam invadir depois de voltarem para o dormitório também. Salma nota Shinomiya e vai falar com ele junto com Megumi. Shinomiya menciona que está voltando para a França por causa de seu restaurante, querendo torná-lo o restaurante número 1 de 3 estrelas em Paris. De repente, todas as ex-alunas chegam e tentam contratar Salma e Megumi, deixando as duas confusas. Nesse momento, Jin chega e explica que o acampamento também serve como uma oportunidade para chefes oferecerem aos estudantes uma posição após a formatura. O chefe braço direito de Jin também convida alguns, mas ele recusa, pois tem seu próprio restaurante para cuidar. Dito isso, todos se despedem e Hinako começa a brincar com Shinomiya. Jin de repente vê o reflexo de outro estudante em Sama, mas é interrompido por Gatoda. Sama percebe que esqueceu sua bandana e corre para o hotel para pegá-la, e coincidentemente, Irina também deixou algo. Depois de voltar, Salma acidentalmente entra no ônibus errado, onde todos os velhotes estão presentes e começam a elogiar Salma pelo omelete soufflé que ele fez. ele pede desculpas ao velho por desperdiçar tantos ovos dele, mas promete perdoar Salma se ele der preferência aos ovos dele um dia. Todos os outros começaram a oferecer ingredientes a ele, e enquanto ele procurava seu ônibus, todos eles partiram. Salma percebe que ficou sozinho e nota a Irina correndo lá fora. Nesse momento, um funcionário informa a Irina sobre o veículo que arranjaram pra ela, forçando a Irina a viajar com Salma. Durante a viagem, Salma menciona que não foi expulso como ela previu, e Irina responde que é duvidoso que ele consiga passar na seleção de outono. Aparentemente, é uma tradição onde os estudantes do primeiro ano podem mostrar suas habilidades para todos os grandes nomes da indústria alimentícia. Será a primeira oportunidade para os estudantes demonstrarem suas habilidades a pessoas de fora. Ouvir sobre isso deixa Salma animado, mas Irina argumenta que ele será expulso com certeza. Ela então pergunta a Salma sobre o que ele disse sobre aprender com seus erros, mencionando que um chefe precisa ser perfeito desde o início. Vendo que a conversa não vai a lugar nenhum, ele decide dormir. Acontece que a coisa que Irina voltou para pegar era sua foto com Joakiro, o chefe que ela realmente admira. Além disso, Jin também descobre que Salma é filho de seu amigo Joakiro. De volta ao dormitório, Joakiro visita e Fumio o reconhece instantaneamente. Mais tarde, todos retornam ao dormitório e Fumio menciona que não será ela quem vai cozinhar. Salma nota seu pai cozinhando e surta, fazendo Fumio mencionar que ele também é um ex-aluno e um famoso residente do dormitório. Além disso, ele é o segundo assento da Elite 10. Sama então chama Joakiro de pai, deixando todos ainda mais surpresos. Toda essa informação repentina é difícil para Sama assimilar enquanto Satoshi conversa com Joakiro sobre ter lido seu nome, onde ele foi descrito como o chefe que operou sua magia em restaurantes famosos. Satoshi então se apresenta e Yuki percebe que Joakiro não se incomoda com a aparência excessivamente estranha de Satoshi. Acontece que Sama não tinha ideia de que Joakiro era alguém tão incrível e só tinha visto suas fotos com alguns estrangeiros. Depois, ele faz um pouco de comida pra todos e eles aproveitam ao máximo, fazendo-os pensar como se estivessem viajando pelo mundo. Todos começam a fazer várias perguntas a Joakiro sobre seus pratos enquanto as garotas começam a babar por Joakiro, pensando se Salma acabará tão másculo quanto o pai. Marui acidentalmente come um dos pratos nojentos de Joakiro e até Salma aceita o quão nojento ele é. Fumio então pede a Joakiro para deixar Jin comer um pouco de sua comida. Ela então mostra a antiga foto deles onde Joakiro e Jin são adolescentes. Acontece que Jin costumava ser o primeiro assento enquanto Joakiro era o segundo assento da Elite 10. Por causa desses dois, o dormitório conquistou hectare após hectare e expandiu o dormitório, transformando-o no edifício que é hoje. O campo que eles usam, a oficina de fermentação e o galinheiro foram todos construídos por Joakiro e Jin. Joakiro então menciona que nunca se formou, deixando Sama ainda mais intrigado. À noite, Sama pergunta a Joakiro como era o dormitório naquela época e ele conta todas as histórias que consegue se lembrar. Mais tarde, Sama oferece a Joakiro para dormir em seu quarto, e ver o número do quarto faz Joakiro mencionar que ele teve o mesmo quarto. Ele então vai para seu quarto e pensa em como seu pai costumava morar ali, imaginando o quanto ele realmente sabe sobre Joakiro. No dia seguinte, Joakiro sugere uma batalha culinária para descobrir o quanto Sama melhorou, e ele concorda. Inesperadamente, Fumio chega e concorda em atuar como juíza da partida. Acontece que Satoshi também está presente para testemunhar a batalha culinária. Sama então nota Megumi chegando na cozinha parecendo uma carne reclusa. Aparentemente, ela não conseguia dormir porque as memórias do acampamento ainda a assombravam. Isso resultou em Fumio recrutando Megumi, e com ela, o número total de juízes passou de 1 para 3. Depois, Fumio pede que eles façam algo que lhes dê um impulso para começar o dia. O limite de tempo é de 1 hora, e dito isso, a batalha começa. Salma percebe que precisa fazer algo nutritivo enquanto Megumi acaba de descobrir que está acontecendo uma batalha culinária. Ela não tem absolutamente nenhuma confiança em Salma, mas ele menciona como os dois têm tido batalhas desde que ele estava na sexta série. Vê-los cozinhar lembra Fumio da noite anterior, quando Joakiro a pediu para ser a juíza. Além disso, ele a tranquilizou dizendo que não pegaria leve com Sama. Satoshi percebe que a razão pela qual Sama nunca desiste de um desafio é que ele quer superar Joakiro um dia. Eventualmente, Salma termina seu prato e o apresenta aos juízes. Seu prato é um risoto de maçã e Megumi elogia o cheiro agradável que dele emana. Depois de uma mordida, Megumi sente a textura crocante e a doçura, fazendo-a sentir como se fosse a Branca de Neve, acordando após um beijo do príncipe das maçãs. Ele então os aconselha a experimentar com pimenta do reino e a doçura da maçã combinada com a pimenta do reino parece uma valsa em preto e branco. Então, Megumi menciona que o risoto está afundando em seu corpo privado de sono, pois estão recebendo vitaminas, gorduras e carboidratos. Consiste em tudo o que o torna o prato perfeito para comer depois de acordar. Uma coisa que intriga Satoshi é como as maçãs não ficaram moles, mesmo depois de cozidas por tanto tempo. E Salma revela que usou suco de maçã para o sabor e aqueceu as maçãs apenas o tempo suficiente para aquecê-las. Essa criatividade impressionou genuinamente a todos, fazendo-os questionar se há um limite para o talento dele. Depois, Joakiro traz seu prato e Fumio sente que ele pode ser capaz de superar o prato quase perfeito de Salma. O prato que Joakiro fez é ramen, o que choca a todos, pois ramen é bastante pesado para Megumi, que está privada de sono, e para a idosa Fumio. Isso faz Fumio repreender Joakiro por fazer tal bobagem, assim como ele costumava fazer seus pratos nojentos, mesmo durante uma batalha culinária.
No entanto, todos decidem dar uma mordida e notam o cítrico yuzu amassado nos macarrões, permitindo que comam mais mesmo quando o ramen parece rico. Fumio percebe que o caldo é uma mistura de leite de soja e miso queimado. Megumi de repente começa a sentir um calor dentro do corpo e menciona que é o efeito do óleo de pimenta, gengibre e alho. Além disso, a cobertura inclui cenouras, nabos, lotus e raízes de bardana. Fumio então nota um tempeh como cobertura, que é um produto à base de soja originário da Indonésia. É feito fermentando grãos de soja com mofo de tempeh. Satoshi eventualmente percebe que é um ramen vegetariano e Joakiro concorda que não há carne envolvida, pois aprendeu isso enquanto preparava comida para um padre que se abstém de carne e peixe. O fato de Joakiro ter conseguido fazer um ramen tão rico sem usar carne finalmente atinge Fumio, ao que Joakiro responde que ramen rico sem carne é mais interessante. Sua declaração faz todos perceberem que o ramen contém o conhecimento de um homem que passou a vida viajando pelo mundo. Os três continuam comendo o ramen e eventualmente o terminam. No final, todos votam em Joakiro como vencedor e Satoshi diz a Sama que o prato dele parecia um pouco sem graça pra ele, enquanto o prato de Joakiro acertou em cheio. Dito isso, Joakiro está orgulhoso de sua melhora e aconselha Sama a não perder até que batalhem novamente. Mais tarde, Joakiro zomba de Sama por perder mais uma vez e eles anotam o resultado da batalha em seus cadernos. Ver como Sama tem batalhado contra alguém tão incrível dá a Megumi a coragem de também dar o seu melhor. Sama então menciona como ele quer estar no primeiro assento e vê como é lá no topo, onde nem mesmo Joakiro esteve. Enquanto isso, Joakiro decide ir embora e Fumio imagina que ele veio para motivá-lo para a seleção de outono. Por outro lado, Irina está viajando em seu carro quando nota Joakiro passando e para o carro, apenas para não encontrá-lo em lugar nenhum por perto. No dormitório, todos estão desapontados que Joakiro partiu sem aviso, enquanto Yuki e Ryako estão bravas com Megumi por não ter contado a ela sobre a batalha culinária. Além disso, Fumio diz a Salma que Joakiro pediu para ele arejar o restaurante de vez em quando, aconselhando Salma a visitar sua casa. Mayumi está campeão motivo a caminho de casa quando nota a loja de Sama, lembrando a do inferno que ela passou da última vez. Suas amigas começam a provocá-la por ficar olhando para a loja dele, perguntando se ela está pensando em Sama novamente. Sua amiga menciona que ela deveria ter se confessado quando foram admitidos em escolas diferentes, deixando-a deprimida. De repente, Sama abre a loja e nota Mayumi e os outros. Sua aparição fez muitas pessoas se reunirem, dizendo que sentiam falta dos pratos que ele fazia. Isso faz decidir abrir o restaurante por um dia mais uma vez. Mais tarde, ele começa a servir os clientes e Mayumi se lembra de quando sua amiga lhe falou sobre Sama pela primeira vez. Naquele dia, ela provou a culinária dele pela primeira vez e percebeu o quão saborosa era. Depois que os clientes foram embora, Sama notou que o presidente do distrito comercial estava bastante deprimido. E acontece que outro complexo comercial foi reformado e agora está vendendo um monte de coisas diferentes. No entanto, há uma loja de garagem que é realmente popular a ponto de ter sido anunciada na TV. Isso fez com que todos os clientes fossem para aquele distrito comercial por causa do Karage, transformando o próprio distrito comercial deles em um deserto. Para resolver esse problema, Sama decide fazer um novo Karage que vai deixá-los de queixo caído, pois é melhor do que não fazer nada. Ver sua determinação motiva o presidente também, deixando todos animados. A amiga de Mayumi percebe que ela quer ajudar Sama de alguma forma e sugere que ela seja a aprovadora oficial, e por sorte, Sama aceita. Primeiro de tudo, ele precisa verificar a loja de Karage e decide visitá-la na manhã seguinte. No caminho para casa, Mayumi parece nervosa com seu novo papel, mas sua amiga menciona que é uma chance perfeita para ela se aproximar de Sama. À noite, Sama se pergunta quem poderia ajudá-lo e liga para Ikimi. Ela finalmente atende a ligação e fica nervosa depois de ouvir a voz dele. Ele a convida para sua casa e depois de assumir aquela personalidade de tsundere, ela concorda. Na manhã seguinte, Ikimi finalmente chega ao distrito comercial e acontece que Mayumi já está presente no restaurante. Ambas as garotas acabam ficando cara a cara e Sama as apresenta uma à outra. E dito isso, elas decidem visitar a loja de Karagi. Depois de chegar ao distrito comercial, Salma percebe por que o distrito comercial de aparência duvidosa deles foi deixado de lado, enquanto Ikimi tenta ao máximo não pensar nisso como um encontro. Mayumi percebe que Ikimi parece uma modelo, e nada como a velha e simples tábua de lavar que ela é. Ikimi também nota Mayumi e se pergunta se esse é o tipo de garota dele. Vendo-as brigar, Sama decide acalmar as coisas entre elas, mas vê a loja de Karagi por perto. Aparentemente, Ikimi conhece este lugar e fala a ele sobre a gerente, Kenu, proprietária da rede Mizuya. Eles já venceram muitos concursos de Karagi e podem vencer o deste ano também. Além disso, a embalagem do Karagi é muito fofa, deixando as pessoas ainda mais interessadas. Sama também nota o presidente na fila, agindo como um cavalheiro misterioso quando Kenu descobre quem ele é. Ela eventualmente dá a Sama e aos outros algumas amostras e suas papilas gustativas explodem instantaneamente e o umami envolve suas bocas. Kenu então menciona que eles usam frangos de raça premium e um molho super secreto que faz o trabalho. Sama pergunta a Kenu se está tudo bem para ela revelar seus segredos a outro distrito comercial e Kenu responde que eles nem conseguiriam criar uma duplicata. Ela então zomba do presidente por depender de crianças em vez de fazer algo ele mesmo. Isso faz Sama mencionar como seria realmente embaraçoso se o Karage deles acabasse vencendo o dela, forçando-a a abrir os olhos que estavam fechados desde o nascimento. Eles então voltam para casa e Mayumi contempla o quão assustador foi. Enquanto isso, Sama e Ikimi começam a elaborar um plano para competir e iniciam a produção de seu primeiro lote de Karage. O primeiro lote está pronto e Mayumi o prova. Ela acha delicioso, mas Salma percebe que ainda não consegue competir com eles. Ikimi acrescenta o fato de que eles podem usar uma carne de 5 estrelas em vez disso. Salma argumenta que é caro, mas Ikimi concorda em dar-lhe um desconto, e mesmo com o preço baixo, está fora do orçamento para um duro, como Sama. Ele então pede ideias a Mayumi, e ela o aconselha a capitalizar o fato de que eles operam em um distrito comercial. Acontece que Kenu adota a mesma abordagem e tem o local perfeito onde todos os passageiros do trem chegam. Enquanto isso, Kenu está em uma ligação com sua consultora, que aconselha ela a relatar se algo der errado com o negócio. Ela menciona outro distrito comercial, mas acrescenta que não há nada com que se preocupar. É noite, e Sama ainda não atingiu o estado perfeito de Karage. Lembrar do conselho de Mayumi lhe dá uma ótima ideia, fazendo Ikimi pensar que ele usará uma carne de 5 estrelas, mas Sama ainda fará Karage de frango. Ele elaborou um plano perfeito para fazer as pessoas desfrutarem do Karage. Diz que eles vendem seu Karage em uma caixa, assumindo que as pessoas não os comerão imediatamente. No entanto, a frase andar e comer Karage. Isso deixa o presidente animado, pois agora ele está motivado a melhorar o bento que vende. Enquanto isso, Kenu recebe a conta da consultora e decide usar o molho secreto. No entanto, ela ainda pensa que o Karage da outra loja é mais satisfatório, e Kimi também acrescenta o fato de que ele precisa usar ingredientes de melhor qualidade. Sama então brainstorma ideias para tornar a embalagem deles mais atraente e vai buscar seu caderno. Mayumi tenta quebrar o gelo e pergunta se Kimi poderia ser chamada de amiga de infância de Sama, e isso começa a irritá-la. Mayumi comenta como ela é incrível por estudar em uma escola tão prestigiada, fazendo-a contar a Mayumi sobre o garoto amo com quem ela tem que lidar, e depois diz como Sama não é tão ruim em comparação.
De repente, Sama derruba seus livros em Ikimi, deixando-a brava. Depois, Mayumi experimenta um novo lote e o acha ainda mais suculento do que antes. Ikimi responde que o karaj deles é feito com carne de coxa, que dá um sabor rico direto da fritadeira. Agora eles precisam fazer marinada e Ikimi sugere usar molho de soja e pimenta caiena junto com um pouco de amido de milho. No entanto, eles não têm e Mayumi se oferece para comprar para ele. Agora que o karaj está pronto, eles fazem bolinhos de arroz com karaj, o que acaba sendo muito comum. Ver o prato do presidente dá uma ideia a Sama e ele decide vender o karaj a partir de amanhã. À noite, todos começam a trabalhar para garantir que tudo esteja pronto para lançar um contra-ataque. No dia seguinte, Keno nota alguém segurando um tipo diferente de karaj e começa a notar mais e mais pessoas no distrito comercial. As outras lojas também aproveitam a multidão, vendendo mais produtos. Kinu finalmente admite que Sama é um mestre tático. Eventualmente, Kinu perde a cabeça e começa a gritar, e algumas crianças lhe oferecem um pouco de karaj. Sama te aconselha a comer também, e depois de uma mordida, ela se vê envolvida como um banzéu, um prato vietnamita. Ela dá outra mordida e percebe como estudantes voltando para casa, mães apressadas e viajantes aproveitando uma pausa, todos podem desfrutar deste karaj. Além disso, ele fará questão de esmagar a trajetória ascendente de Sama. Irina pede aos outros membros da Elite 10 para reavaliar a decisão de incluir Sama na seleção de outono, e Satoshi argumenta que o comportamento dela é diferente quando se trata de Sama. Isso resulta em uma discussão entre os dois, e Aizen sugere aceitá-lo, mencionando seu retorno no acampamento de verão. Todos os alunos correram para verificar seus nomes na lista de seleção, e Sama, Shun, Megumi, Yuki e Ryauko foram todos selecionados para a seleção de outono. Takumi também chega e tenta falar com Sama, mas ele o ignora e começa a conversar com Ikumi. Por outro lado, Alice e Ryu também são selecionados e ele promete dar o seu melhor e vencer Alice, deixando-a furiosa. Sama então começa a conversar com Alice, fazendo Yuki e Ryauko questionarem por que ele conhece todos os alunos famosos. De repente, Hirara se apresenta novamente como a anfitriã oficial da seleção de outono. Os meninos mais uma vez começam a babar por ela, e ela parabeniza todos os selecionados. Hirara informa ainda que os 60 concorrentes selecionados são agrupados em grupos A e B. Cada grupo passará por eliminatórias e os melhores alunos se juntarão ao torneio principal. Hirara então lê uma mensagem de Isun, que diz que todos os pesos pesados da indústria alimentícia estarão presentes, aconselhando os alunos a não apresentarem um prato indigno. Enquanto isso, Irina parabeniza Hisaku por ter sido selecionada, que garante a Irina que punirá Sama. Ouvir o nome dele deixa Irina deprimida, pois ela tinha certeza de que um camponês humilde como ele não seria selecionado. Por outro lado, Alice diz a Sama que Irina não está participando porque a Elite 10 supervisiona a seleção de outono. Megumi está surtando por ter sido selecionada e ouve pessoas a chamando de frases de multiplayer de Call of Duty pelas costas. De repente, uma garota chega e repreende aqueles que estavam falando mal, dizendo que o processo de seleção não depende de notas, mas de uma série de fatores, incluindo sua individualidade e potencial. A garota se apresenta como Miyoko e menciona como está interessada em Megumi, que teve uma batalha culinária com Shinomi. No entanto, Megumi responde que foi tudo graças a Sama, deixando-a desapontada com Megumi e partindo. Enquanto isso, Alice comenta que os próximos membros da Elite 10 podem surgir daqueles que sobreviveram às eliminatórias. Ao mesmo tempo, uma garota com uma aparência realmente assustadora está perseguindo Irina e odiando Hisako, dizendo que ela é mais digna de ser sua assistente. Alice então parte, esperando por um dia em que ela, Arena e Sama compitam pelos assentos da Elite 10. À noite, Sama afia sua faca, pensando em seu pai e ficando animado para a seleção de outono. Na manhã seguinte, Yuki traz uma carta do escritório da seleção de outono que menciona que o prato oficial para a seleção será curry. Depois, todos pensam em como o curry poderia ser de qualquer forma. Salma se lembra de quando seu pai lhe contou sobre uma estudante chamada Shiomi, que morava no dormitório e sempre fazia curry. Isso faz Salma visitar Shiomi e entrar no prédio em ruínas. Salma percebe como ela é baixa e leva um soco assim que menciona o pai dela. Akira também entra na sala, parecendo confuso. Isso lembra Shiomi da primeira vez que ela chegou ao dormitório e Joakiro a forçou a comer todo tipo de coisa horrível que ele fez. No entanto, Sama informa Shiomi da situação em questão e concorda em ajudar Megumi, mas não Salma. Hayama se apresenta a Chá e pede desculpas pelo comportamento de Shiomi, apresentando-se como um calouro que é assistente de Shiomi. Olhar para o relacionamento deles faz Salma questionar quem é o verdadeiro assistente entre eles. Eles então notam uma vasta gama de especiarias, e Hayama os informa sobre uma especiaria chamada folha de curry. Megumi também acrescenta que é muito sensível a baixas temperaturas e que apenas versões secas dela são encontradas no Japão. Hayama menciona que Shiomi criou novas técnicas junto com algumas fórmulas que ajudam a cultivar esses tipos de especiarias, fazendo Sama elogiar Xiaomi. Ela então começa a ensiná-los a arte de misturar especiarias e como atingir a perfeição. No entanto, Hayama pensa que seria melhor para eles aprenderem pela experiência e faz um pouco de curry para eles. Sama dá uma mordida e percebe as fortes fragrâncias das folhas de curry perfurando seu nariz, tornando o prato ainda mais mágico. Ele também usou pó de folha de curry, que é 10 vezes mais forte que a folha seca. Em seguida, Hayama faz curry de peixe goa e pede para compararem duas porções do mesmo curry. Depois de provar, Megumi percebe que o segundo curry tem um sabor muito melhor. Isso faz Hayama mencionar que ele usou pimentões vermelhos torrados e coentro. Apenas fazendo isso, ele conseguiu mudar o prato tanto. No final, ele faz um último curry que tem um cheiro ainda mais forte que os anteriores. Depois de provar, Megumi sente uma explosão de picância na boca e Hayama a informa que ele apenas cozinhou os ingredientes em água em vez de caldo. Ao remover o caldo, ele magnificou o sabor das especiarias no curry. Megumi dá outra mordida e sente a especiaria perfurando seu coração, enquanto Salma percebe como Hayama nem sequer olhou para a panela uma vez enquanto fazia o curry. Ele monitorou tudo apenas pela fragrância. Por fim, Hayama lhes diz que ele transforma as teorias de Shiomi em realidade, que é o principal papel que ele desempenha. Aparentemente, Hayama está na seleção de outono e no mesmo grupo que Sama. Ele então menciona como a culinária de Sama é bastante interessante, mas não boa o suficiente para subir ao topo do ranking. Hayama então menciona que quem ocupará o primeiro lugar é ninguém menos que ele. Megumi começa a perder a confiança depois de ver o talento de Hayama. Falta apenas um mês para a seleção de outono e ela já começa a entrar em pânico. Sama então menciona como seu pai o forçava a criar novos pratos mesmo quando ele tinha 6 anos. Isso faz Megumi se sentir melhor e Sama comenta que as especiarias podem não ser a única coisa importante. Mais tarde, as garotas começam a se perguntar sobre as especiarias que usarão, e todas as informações fazem o cérebro inexistente de Megumi explodir. Enquanto isso, os meninos também estão ocupados se preparando, assim como Kinesh, que está motivando Akumi a conseguir uma vaga no torneio principal, o que pode melhorar a reputação do clube deles. Por outro lado, Takumi está voltando para a Itália por um tempo, enquanto Ikumi quer ficar no Japão e pensar em seu prato por mais um pouco. Além disso, Miyoko também está praticando sua culinária e lembrando-se da época em que um chefe zombou dela, mas ela consegue calar aquele chefe como o cachorro que ele era. Seu objetivo é se tornar tão boa que as pessoas não a desprezem por ser mulher e, eventualmente, garantir um assento na Elite 10. Com a chegada de agosto, os membros do dormitório
laboratório começaram a visitar suas famílias, e Megumi também, que queria combinar especiarias com ingredientes locais. Enquanto isso, a garota assustadora agora também parece estar praticando seu curry, querendo derrotar Hisako a todo custo. Isso faz Hisako sentir um arrepio na espinha, fazendo Irina fazer o possível para cuidar dela, pois está entediada demais. Assim que Megumi chega em casa, os moradores a recebem e sua mãe a leva para casa. Ela começa a ajudar a mãe e percebe como sempre teve Sama ajudando. Todos continuam se preparando para a seleção de outono, até que um dia Satoshi nota Sama na cozinha e acaba gostando de seus testes. Mas Sama, que ficou acordado a noite toda, adormece instantaneamente. Hayama também está trabalhando na especiaria perfeita e zomba de Shiomi, que está preocupada com ele por ser tão pesado, embora ela seja pequena. Finalmente é hora da eliminatória e todos chegam ao salão onde a competição acontecerá. Todos se encontram depois de muito tempo, e a conversa doce de Sama deixa Ikimi envergonhada, fazendo-a fugir. Alice informa Sama que ela não está no mesmo grupo, mas, coincidentemente, Ryu está. Ele então tem uma breve conversa com Ayama e nota um estranho ao lado de Takumi, que acaba sendo Asami. Aparentemente, ele perde peso quando o calor do verão o atinge e volta ao modo baleia quando o inverno chega. De repente, o palco é iluminado, e o diretor da academia chega para fazer um discurso. Ele começa exibindo sua tosse de pai e menciona como apenas a Elite 10 tem permissão para ter batalhas culinárias neste salão. Além disso, todas as fotos do primeiro lugar são exibidas no salão. Apenas os alunos que passarem nas eliminatórias terão a chance de lutar naquele palco. Yarara então explica que o tema do concurso é curry, e o limite de tempo é de 3 horas. Dos 30 concorrentes, apenas 4 de cada grupo avançarão. Dito isso, todos seguem para seus locais de trabalho designados e, eventualmente, a batalha começa. Uma das juízas acaba sendo Natsu, que controla o negócio de curry, no Japão. Todos ficam impressionados com Isun por ter feito uma pessoa tão importante como ela ser juíza. Além disso, o grupo B está sendo julgado por sua irmã gêmea, Ori, que começa a tentar seduzir Satoshi. Ori primeiro nota Takumi e acha seu prato bastante sem graça, mas ao usar especiarias, a fragrância ela envolve. Todos ficam surpresos ao ver as máquinas gigantes que Alice está usando, enquanto Nao está fazendo o prato da bruxa suprema. Enquanto isso, todos os meninos estão focando nas curvas de Miyako, enquanto o Haru está com ciúmes dela. Ori acha muitos alunos interessantes, mas não parece gostar de Megumi. Ikimi usa pimentas de Sichuan, uma especiaria que pode remover o sabor selvagem da carne. Ela percebe Kanishi torcendo por ela e decide ignorá-lo. Por outro lado, Ryu coloca sua bandana e se transforma em um monstro, enquanto Maruvi parece estar fazendo o que parece ser udon. Surpreendentemente, Ryako está usando uma coisa preta pegajosa e Hayama está fazendo um curry de cabeça de peixe. Ele adiciona algumas especiarias, fazendo todos se apaixonarem pela fragrância. Os juízes notaram fumaça saindo da panela de chum, que é outro método de adicionar fragrância. Sama começou a dormir no meio do torneio e a fragrância de seu prato o acordou. Ele tirou a tampa e todos notaram um pouco de arroz dentro. Hayama menciona que Sama usou maçãs, bananas e cenouras, tornando-o igual a um risoto. Sama elogia Hayama por estar certo, mas ainda não consegue descobrir a razão por trás da fragrância complexa. Os valentões começaram a zombar de Megumi, o que resultou em Shoji e Daigo os ameaçando, fazendo os valentões fugirem. Enquanto isso, Megumi acidentalmente esbarra em Miyoko, resultando nela chamando Megumi de um incômodo. Por outro lado, Takumi usa sua mesa-aluna para cortar a massa, e Megumi traz um tamboril inteiro. Isso faz Ori comentar que os tamboris são cobertos por uma gosma gelatinosa, tornando-os difíceis de cortar. Cortá-lo exige um alto grau de habilidade, deixando todos perplexos sobre como Megumi conseguirá. Ela começa orando e esperando conseguir um pouco da coragem de Samu para si mesma. Dito isso, ela começa a cortar e se lembra de seu passado, quando o chefe do restaurante teve que se aposentar devido à sua idade avançada. Isso resultou em Megumi querendo aprender a desossar um tamboril. O açougueiro eventualmente concordou em ensiná-la e a fez trabalhar duro. Suas habilidades atuais impressionam a todos, incluindo Ori, Miyoko e Fumio, que comentam como ela é alguém que a própria Fumio aceitou. Neste ponto, o tempo está quase acabando, e Nao expressa seu desejo de expor Hisako pela falha que ela é. Yurara faz uma entrada mais uma vez e explica que há 5 juízes que podem conceder 20 pontos cada. Os 4 concorrentes com mais pontos avançarão para o torneio principal. O primeiro juiz é Kita, que é o anfitrião do clube de gastronomia Kitami. O segundo é Andu, um escritor especializado em cultura alimentar. Eles julgam o primeiro concorrente e comentam como ele usou uma masala picada especial e fez o prato com frango tikka. Mesmo com múltiplos elogios, a pontuação só chega a 33. Os alunos confrontam os juízes, mas eles respondem que o prato era bom, mas apenas se o vissem em relação a um aluno. Acontece que todos lutam para ultrapassar os 40 pontos, surpreendendo todos os concorrentes. Finalmente, Nao se apresenta e o fedor faz todos quase vomitarem. Acontece que seu prato se chama lasca, conhecido por seus macarrões escorregadios, e a cor preta vem da tinta de lula. Kita descobre que Nao usou Kyuzaya em seu prato, que é a razão por trás do cheiro terrível, semelhante ao cheiro que sai do quarto de um otaku. Kita instantaneamente lhe dá 0 pontos, mas Ori reúne coragem para provar. Ela eventualmente come e descobre que são deliciosos. Ela continua comendo mais, mesmo que cheire mal. O sabor faz Ori perceber que usar Kyusei em vez de cape no prato dá profundidade ao sabor. Os outros juízes decidem comer também e começam a apreciar o sabor, apesar do mau cheiro. Satoshi elabora que Nao é versada no uso de ingredientes com sabores fortes, como peixe seco, e está sempre experimentando, ganhando o apelido de bruxa fervente. Os juízes não conseguem parar de comer mais, e Ori se vê tornando-se prisioneira do cheiro. Nao se torna a primeira estudante a conseguir 84 pontos, esperando servir este curry para a arena algum dia. Depois, é a vez de Hisako, e ver seu rosto lembra Nao da batalha culinária delas, onde as apostas eram altas, pois Hisaku teve que desistir de ser sua assistente. No entanto, Nao também teve que ficar a 50 metros de Irina se perdesse. De volta ao presente, Nao começa a zombar de Hisako, e menciona como ela tem enviado cartas e perseguido Irina através de binóculos. Em seguida, Hisako serve seu prato, mas os juízes não parecem impressionados. Ando dá uma mordida e instantaneamente se transforma no Mr. Olympia, chocando os outros juízes. Ele comenta que 4 plantas medicinais formam a base do prato, que acrescenta o fato de que este prato é usado para recuperar viajantes instantaneamente. Alice concorda e explica que Hisako é uma especialista em culinária medicinal. Em seguida, Hisako elabora que usou plantas medicinais para criar uma mistura original de especiarias medicinais. Ela deixou essas especiarias em infusão por 1 hora e depois adicionou os outros ingredientes. Também percebe como os principais componentes da culinária medicinal não são diferentes do curry. Uma mordida do curry faz Kita sentir as ervas correndo em suas veias enquanto Ori desfruta do sabor forte de carneiro e da doçura dos vegetais. Os juízes continuam comendo, chocando Nao, pois eles começam a gostar mais do prato de Hisako do que do dela. Hisako então oferece um pouco a Nao para explicar a diferença entre seus níveis de habilidade e até ela começa a ser purificada por ele.
Hisako explica como sua família praticou medicina por gerações e ela converteu todo esse conhecimento em culinária para Irina. Ela menciona ainda como a culinária de Nao é egocêntrica e não merece servir Irina. Sua pontuação soma 92, tornando-a a nova maior pontuação. Em seguida é Miyoko, que obteve 87 pontos, colocando-a em segundo lugar. Seu prato se chamava arroz frito com curry de abacaxi. A doçura da fruta e o sabor salgado do arroz fizeram Ori se apaixonar. O prato foi finalizado colocando o arroz em um abacaxi yoko, fechando-o e assando-o no forno, dando-lhe um sabor extra. Os juízes começam a ver Miyoko como uma mestra de Kung Fu, chamando-a de garota dragão de fogo de ferro. Ela então passa por Megumi, dando-lhe um olhar estranho. Choji e Daigo chegam ao salão do outro grupo e notam Natsumi e os juízes dando 0 pontos. Enquanto isso, Yuki acabou conseguindo 86 pontos, colocando-a em terceiro lugar. Kita elogia Yuki pela carne de pato que ela usou, que tinha um sabor limpo e brilhante. Além disso, ela cobriu com um bife de pato frito. Ori também aprecia os sabores de açafrão e laranja. E Yuki menciona que esses dois combinam bem com Garam Masala. Andu imagina que ela possa ter conexões com caçadores enquanto Kita convida Yuki para seu clube gourmet. Ao mesmo tempo, Fumio comenta como o sorriso alegre de Yuki atrai a todos e sua culinária perfura seus corações, assim como o Chapeuzinho Vermelho. Agora é a vez de Azami, e ele fez um prato chamado calzone. É uma massa de pizza dobrada ao meio e recheada. O recheio é tipicamente queijo ou outro conteúdo de pizza, mas ele adicionou curry por dentro. Os juízes sentem o sabor de tomate assim que dão uma mordida, e Asami elabora que o curry é feito principalmente com tomates. Ele usou o líquido liberado dos tomates e adicionou especiarias a ele. Para a massa, ele usou o fermento de uva, fazendo Andu perceber como a massa é perfeita e mastigável. Satoshi pensa em como as pessoas veem Asami como o ajudante de Takumi, mas ele também é um explorador em terra estrangeira. Ele conseguiu 87 pontos, o que o coloca em terceiro lugar. Depois, Takumi apresenta seu prato que parece macarrão. Ori percebe que Takumi usa curry em vez de molho de ketchup, fazendo Kita perceber o quão decepcionante parece até que ele dá uma mordida e o sabor lhe dá um choque. O ingrediente secreto acaba sendo molho de soja tamari, que é mais concentrado que o molho de soja comum. Kita nota ainda que a massa tem 3 camadas e o meio inclui açafrão e queijo. Andu comenta como o sabor do queijo se espalha na boca para dar o golpe final. Sua arte de misturar culinárias japonesa e italiana os faz chamar Takumi de pioneiro do mundo culinário. Isso faz Asami se lembrar de como ele foi ofuscado por seu irmão e bagunçou a cozinha. Isso fez pedir desculpas a Takumi, pois ele queria mostrar que era tão bom quanto seu irmão. Em vez de repreender o irmão, Takumi mencionou que o restaurante deles precisa de ambos, tornando seu objetivo torná-lo o melhor restaurante da Itália. O trabalho em equipe deles os tornou famosos, e Asami pensa que seu irmão é realmente incrível. Takumi conseguiu 90 pontos, colocando-o em segundo lugar. Finalmente, Alice apresenta seu prato e todos ficam surpresos apenas ao ver como o prato é bonito. Alice explica que tudo no prato é curry, e depois de uma mordida, cada juiz fica paralisado. Até os juízes estão incertos sobre como avaliar o prato, e Alice lhes diz que ela solidificou a mousse com alginato de sódio, enquanto o objeto branco no centro é um purê de batatas e 6 tipos de queijo. Além disso, a massa folhada da torta é aromatizada com coentro e outras especiarias, elaborando que seu prato incorpora um sentido térmico. Andu não tem palavras para explicar o quão bom ele é. Ver como Alice manipulou a temperatura a fez receber o título de inovadora global. Ela recebeu 95 pontos, colocando-a em primeiro lugar, seguida por Hisako, Takumi, Izami e Miyoko. Os juízes começam a decidir quem entre Izami e Miyoko é melhor quando Megumi comenta que ela ainda está lá. Todos ficam surpresos com sua presença e ela nota os homens de sua vila no salão, que vieram apoiar sua garota. Eles motivam Megumi e ela apresenta o curry de tamboril da Bujeru. Ori dá uma mordida e instantaneamente se sente relaxada. Kita menciona que Megumi adicionou especiarias e criou uma pasta de miso de curry de fígado. Os juízes comentam que seu prato parece mais humano em comparação com o de Alice. Andu dá uma olhada melhor e nota Kajuku Kabocha, Takakawa Burdock e Akatsuki Daikon, que são todos ingredientes de sua cidade natal. Megumi usou seu caldo como uma ponte entre o tamboril e os vegetais, o que representa como sua cidade natal se sente. Isso faz Megumi se lembrar de quando sua mãe sugeriu que ela entrasse na academia, mas ela queria trabalhar ao lado dela. Os jurados então começam a dar-lhe pontos lentamente enquanto ela recorda suas memórias passadas. No início ela tinha muita dificuldade, e Satoshi comenta que é hora de ela voar bem alto. Ela recebe 88 pontos, passando assim pelas preliminares. Todos celebram, e Megumi está radiante de alegria. Enquanto isso, no grupo A, Ryu apresenta seu prato, que se revela um lagosta vermelha com arroz de açafrão. Natsumi não fica muito impressionada até que ela dá uma mordida e se vê numa floresta. Ela dá outra mordida e começa a atingir o clímax de tanto prazer. O molho American forma a base do curry, enquanto a fragrância que lembra uma floresta deve vir do conhaque. É envelhecido em barris, dando-lhe um cheiro amadeirado, e Ryu concorda dizendo que usou o melhor conhaque. Ele é o primeiro a receber uma resposta positiva dos jurados, e Irina se lembra de quando Alice a apresentou a Ryu. No entanto, Salma percebe que há algo mais naquele prato, e bem quando os jurados estão prestes a avaliar, Ryu coloca a bandana e tira um conta-gotas com mais conhaque. Ele pede que coloquem algumas gotas dentro da casca da lagosta e o sorvam. Natsumi não quer comer dessa forma, mas Ryu instantaneamente percebe seu desespero para comer o prato e a força a comê-lo logo. Isso faz com que todos os jurados o sorvam, fazendo-os experimentar uma explosão de sabores. Isso resulta nos jurados dando-lhe 93 pontos, enquanto o segundo lugar está com 25. Isso lembra Ryu de quando trabalhava em um restaurante, chamando este concurso de moleza. Natsumi ainda está irritada com seu jeito autoritário, e então o próximo prato é apresentado: o curry de porco Donpo Daikumi. Os jurados notam a carne de aparência linda, enquanto a gordura parece estar empilhada em 3 camadas. A maciez da carne faz os jurados salivarem, e não apenas eles, mas outras pessoas também começam a elogiá-la. Ikimi pede a Natsumi para dar uma mordida, exibindo seus talentos. Apenas uma mordida faz Natsumi sentir a maciez da carne. Além disso, os únicos sabores que restam são a gordura doce e o curry rico. Ikimi comenta que selou a carne, depois abraciou com molho de soja, molho de ostra e vinho Shiokshink. Para as especiarias, ela usou anis estrelado, gengibre e pimenta de Sichuan. O jurado então nota que o arroz tem sal grosso e óleo de pimenta misturados. Natsumi não consegue parar de comer, e Roland percebe que a culinária de Ikumi evoluiu. Os jurados a promoveram de mestre da carne a general da carne, dando-lhe uma pontuação de 86. Sama elogia Ikumi, e ela responde que aprendeu isso com ele, pois um dom deve ser completo em uma tigela. A seguir é Ryauko, e seu prato parece bem simples até que os jurados notam o nato e dão uma mordida. Ryauko explica que o nato é feito sobre uma chama de carvão, enquanto os grãos de soja foram fermentados com um esporo de nato por vários dias. No entanto, essa não é a única coisa, pois seu ingrediente secreto é o malte de arroz com molho de soja. Roland comenta que ela aproveita ao máximo sua maestria em fermentação. Os jurados continuam comendo, corando constantemente, até mesmo os velhos feios entre eles. Provar o prato perfeito os faz chamar Ryauko de sua irmã de armas.
Ela conseguiu 86 pontos, colocando-a ao lado de Akemi em segundo lugar. Sama a elogia também e pede pra provar um pouco mais tarde. Depois é a vez de Marui, e ninguém, exceto seus colegas nerds, está animado pra sua vez. Seu prato se revela extra branco e é recheado com macarrão que foi amassado com cominho. Ele o chama de udon de curry branco cremoso, e os jurados o acham lindo e dão uma mordida. Eles continuam comendo sem dizer nada, ignorando completamente o comentarista. O ovo poché, o purê de batatas cremoso e o queijo derretido o tornam tão delicioso. Inclui também vichyssoise, que é uma sopa densa feita de batatas e creme fresco. Natsumi percebe que é o coentro em pó que torna o udon tão leve. Os membros de seu clube começam a elogiá-lo, dizendo que ele é a estrela do laboratório deles. Eles até têm um nome pra Marui, o professor do sabor. Ele marcou 88 pontos, tornando-se o novo segundo lugar. O próximo concorrente é Shun, e seu curry defumado inclui bacon defumado, batatas defumadas e ovo defumado. Natsumi então dá uma mordida e se encontra envolvida em fumaça, enquanto o outro jurado menciona canela, cominho, cardamomo e cravo usados no prato. Além disso, lascas de madeira de maçã também foram usadas, e foi assim que ele conseguiu realçar o tempero. Shun acrescenta que as especiarias também foram adicionadas à salmoura, usada para os ingredientes antes de defumar. A cobertura inclui um ovo com gema semi-coagulada que derrete na boca. Um jurado deduz que Shin usou sal defumado na mistura de especiarias, ajudando-se a alcançar a unidade entre todas as outras especiarias, nomeando o príncipe da fumaça. Ele recebeu 88 pontos também. Atualmente, 3 estudantes têm a mesma pontuação e o próximo concorrente é Hayama, que fez um extra para Sama também. No prato de Hayama, cominho, cardamomo e cravo são usados junto com o ingrediente principal, chutney de manga. Sama então apresenta seu chutney de manga de mistura da casa, comentando que a manga harmoniza os sabores de cada especiaria. Por dentro, o chutney é servido sobre uma base, enquanto o de Sama tem gosto de uma mistura de ataques combinados. Esta é a verdadeira batalha entre aqueles que almejam o topo de Totsuki. Agora é a hora da pontuação e ele acaba recebendo 93 pontos, colocando-o em segundo lugar ao lado de Riot. Outros notaram as regras da batalha culinária. Os jurados começam a discutir entre si que curry não é uma seleção de especiarias, mas o quão satisfatório o prato é no geral. Então, o principal torneio, Batena Natoshi, chega, dificultando para Takumi e Izami não olharem para sua mão direita. Um contra o outro e Shiumi também desmaia. Hayama promete vencer o torneio por ela também. Enquanto isso, Alice força Irina a vir brincar com ela, mas ela recusa por causa do trabalho. Irina então parabeniza Alice, Ryu e Hisako por passarem nas preliminares, enquanto agora os espreita de uma árvore próxima. Surpreendentemente, a fragrância do curry de Sama continua pairando na mente de Irina, deixando-a ainda mais furiosa. Por outro lado, Sama e Megumi conversam sobre como ela quase foi expulsa, mas agora está no torneio principal. Ela agradece a Sama por tudo que ele fez, mas ele responde que ela já tinha isso desde o início, pois sua culinária é muito boa também. Coincidentemente, Ikumi junto com Yuki e Ryauko estão escutando as escondidas. Acontece que Sama não está satisfeito com seu desempenho, pois queria que todos os jurados lhe dessem 20 pontos. Isso o torna real. Satoshi também chega e joga fora seu avental, revelando seu plano do ursinho de pelúcia. Todos começam a se divertir, assim como Ikumi, que repreende Daigo por usar molho no Wagyu Mi. Isso resulta em Sama fazendo um de seus pratos nojentos, forçando o goela abaixo da pobre Megumi. Isso foi tudo sobre nossos mestres chefes. Quem você acha que vai ganhar o torneio principal? Comente comida abaixo.